Fala, Uhum. meu povo, tudo certo? Gabs aqui, acompanhado do Samuca e do Douglas. Dá E um aí, oi pro povo, boa pessoal aí. noite. E aí? A gente tá parando para poder fazer um conteúdo diferente aqui agora pro canal. A gente vai fazer uma tier list relacionada aos decks que estão jogando atualmente na OP14 e principalmente nossa visão em relação ao meta, o que a gente está achando, o que vem forte, o que tem seu espaço. E a gente acabou dividindo em 5 tiers. O tier S, que seria o quebrado, aquilo que realmente está puxando meta e que vai trazer mais resultado. O nosso meta da lojinha, que a gente sabe que às vezes mesmo os decks mais fortes não vão ser aqueles que vão ser mais impactantes ou vão ganhar muito espaço aqui na loja. Tem seu dia. Os deck Big Brain, que eu acho que o Samuka pode explicar um pouco melhor como que funciona essa categoria. Sim. Então, os decks Big Brain são aqueles que não têm jogada pré-montada direito, entendeu? Que exige muito do jogador pensar sempre 2, 3 turnos depois, né? Pra tentar surpreender o adversário. E o próximo é os decks divertidos, né, Doguinho? Que é a categoria que é minha e favorita minha e do Douglas, que é literalmente você sentar ali pra se divertir, né, Doug? Que é o que importa. Acima Na de derrota, tudo. na derrota, na vitória, o importante Se divertir. é jogar e não sair tiltado. Perfeito demais. Pessoal, então, pra gente poder se organizar um pouco melhor, vamos fazendo tipo assim, cada um seleciona um líder na sequência mesmo. Então eu vou começar a puxar, aí eu posiciono onde eu acredito que vai ser. Aí vocês me falam o que eu vou puxando também. E depois disso, Sim. depois que a gente faz essa primeira posicionada, depois a gente faz um ajuste mais fino pra gente poder realmente saber exatamente o que eu acredito que vai se encaixar em cada meta, tá bom? Uhum. Então, Por mim, ok. ótimo. Se quiser seguir a sequência que tá aí também é bem legal, entendeu? Que nós vamos indo dos mais antigos pro mais novos. Perfeito. Uma boa. Então vou puxar aqui o primeiro então, começar com o Zoro, nosso querido deck agro, que de agro e vermelho eu gosto, então já vou trazer ele aqui. Eu acredito que ele vai ser o Tem Seu Dia, porque deck agro no One Piece nunca vai deixar de ser bom. Ele tem builds que trabalham também com a parte do Zul, que traz o Choppa, e acaba sendo bem agressivo, então eu acredito que é um deck maravilhoso que, dependendo do dia, vai se encaixar. Vai lá, Samuka, você agora. O nosso querido Doff Azul. Cara, Doff Azul, ele fica pra mim entre ou divertido ou Big Brain. Porque ele é um deck que exige muito da próxima jogada do que você vai fazer a partir do efeito dele, entendeu? Tem muito. Como é que fala? Tem muita carta de suporte que te ajuda a planejar muito bem o que você vai fazer. E é um deck que você tem que estar concentrado o tempo todo. Eu acho que ele entra com Big Brain. Olha, eu concordo plenamente, sabia? Porque é aquele tipo de deck que, às vezes, principalmente no atual momento, ele consegue ter controle e resposta para praticamente todos os decks que ele for jogar contra, mas também se você errar uma curva, acho que você é muito penalizado, sabe? Perfeito. Uhum. Vamos pro próximo. Sakazuki, Doug. Você é especialista Cara, de preto? Nada. O Sakazuki, eu acho que ele entraria mais. Compartilho da mesma situação que o Samuka. Pra mim, ele tá entre deck Big Brain e talvez um deck que tem o seu dia, na verdade. Porque apesar dele ter ano passado recebido alguns suportes, né, que fez ele retornar digamos, pro meta, né, na nossa lojinha, eu não senti ele que tinha toda essa força assim. Então, mas é óbvio, é aquele deck que se você não tomar cuidado, ele te pune bastante. Então acho que eu ficaria entre mais o deck Big Brain mesmo. Perfeito. Olha, eu concordo com você. Acho que nem chega a ser ter seu dia. Acho que na verdade, deck de remoção hoje em dia, com tanta proteção para remoção, que tá difícil, sabia? Verde tem proteção para remoção, a própria múltipla se não toma remoção de forma alguma já no segundo turno, Exato. então tá cada vez mais difícil. Decks focados em remoção terem sucesso, sabe? Então, mas realmente deve ser provavelmente um deck Big Brain, um deck divertido. Como tem muita deck verde também voltando à ativa, acho que até talvez dependendo da tomada de escolhas, acho que o Sakazuki acaba vendo o jogo com toda certeza. Vamos lá, Sim. Uva. Olha, então acho que já vai ser o nosso primeiro deck divertido. Longe, tipo assim, de ser um deck fraco, o Uva ele vai ter, tipo assim, a sua peculiaridade, realmente ele recebeu muito suporte, mas ao menos na minha visão, eu acho que ele não consegue, tipo assim, performar contra os outros decks. Mas
talvez o Samuka possa mudar um pouco a minha visão em relação a ele. O que você acha, Samuka? Eu concordo. O Pluff ele é um deck extremamente divertido, né? Ele é o deck Perdão, famoso, Pluff, vou né? fazer bichão cedo. Ovo é outro. Sim, isso que eu ia falar. Mas ele é o deck que eu vou fazer bichão cedo e controlar a vida e punir o cara, entendeu? Só que assim, com a quantidade de deck agro que tem hoje e quantidade de líder que tá superando 5k de poder na defesa e ataque, ele cai um pouco, só que ele é muito legal de jogar. Não, ele é maravilhoso. Eu lembro que você já chegou até a levar na loja lá e realmente foi muito legal os jogos. Mas acho que, pelo menos nesse meta atual, ele perdeu um pouco de espaço. Sim. Agora parece que até foi combinado, mas não foi, senhores. Eu juro pra você que não era, que a gente não mexeu na sequência. Vai lá, vai lá. Nada melhor que um especialista falar, né? Ó, Reiju é um deck que eu posso falar bem dele, que foi um dos que eu masterizei mesmo. Eu, por mim, botava no S, só que eu entendo que hoje não é S, entendeu? Cara, hoje ele é o deck tem seu dia, ao mesmo tempo que ele é o deck divertido. Porque o que acontece? Contra as grandes ameaças, que é Imu, Ace e Roger, levando em consideração o P13, e no caso do AP14, a Boa e o Croco estão tendo certo destaque na loja, ela só não joga bem hoje contra o Ace, entendeu? Todos os outros líderes ela consegue performar bem, né? Só que, cara, é muito tem seu dia, porque já aconteceu de turno 4 não fazer um combo. E não fazer um combo pra ela é horrível. O deck morre, né? Mas teve dia também que turno 3 tinha 2 X na mesa, duas... 7 mil 3 vezes na pancada na cara da pessoa, que o cara até perde o rumo de casa. Não, já aconteceu contra o João, tipo, turno 4, ele com 7 dons ainda, né? Já tá com 0 vidas. Entendeu? Então, assim, é um deck que ele é muito opressor, não é fácil de jogar e, cara, é um deck muito bom de jogar. Né? O foda é que o fator remove dele sumiu por causa da proteção. Né, que eu gostava de fazer ele um deck híbrido entre combo e remove, só que hoje com as proteções esquece, né? Focado em ter um pouquinho mais de defesa e estabilidade. Não, perfeito. Agora o próximo, Bonnie Dog. O que você acha? Esse daí eu acho que eu vou contrariar um pouco, mas ele vai ser o primeiro, talvez Tier S da nossa lista. Cara, a Bonnie, ele é um personagem que é aquele deck verde que vai te deixar muito desconfortável, muito desconfortável. Eu cheguei até a comentar com você que eu jogando de Zoro, tentando controlar, fazendo as melhores curvas, e ainda assim eu consegui perder, mas pelo fato porque, como todo jogador de One Piece sabe, você tem que ir começando a bater com um personagem mais fraco, e aí escalonando pra não ter chance da pessoa conseguir bloquear o seu ataque. Só que diferente disso, a Bonnie te obriga a bater com mais forte, porque senão ele simplesmente vai bloquear o ataque do seu personagem mais forte, e é isso que tudo que você menos quer. E eu tentei fazer board, já tentei fazer de tudo e ainda assim não ganho. Então pra mim é um deck que sempre vai estar no meta, é um deck que vai tirar o conforto de qualquer jogador de One Piece. E por essas razões eu acho que ele merece o Tier S da lista. Eu concordo também, eu acho que, principalmente, acho que outros decks que vão entrar aqui na lista depois, acho que a Bonnie acaba tendo uma match muito boa, sabe? Inclusive é um líder antigo, ela é de OP7, e mesmo assim ela até hoje tá no meta e continua tendo bom desempenho. Concordo, talvez depois a gente pode trazer ela pro meta da lojinha, mas por enquanto acho que pra mim Tier S é um bom local. Agora pro Fox, um abraço pro Caio aí, nosso querido que ressuscitou o deck na loja, fazendo que a gente tenha que editar a partida de 50 minutos. Obrigado, Caio. Brincadeiras à parte, mas é um deck que é Big Brain. Então você vai fazer o controle em cima do oponente, fazendo a visão do Fox mesmo, que é ficar virando personagem, diminuindo o poder e ganhar da pessoa na base do cansaço. Mas só que ele recebeu muito suporte agora na OP14 e realmente o deck ficou muito melhor, muito mais consistente em relação à estratégia que ele tem.
Então eu acredito que cada vez mais ele se torna, ele deixa de ser um deck tão meme pra ocupar um tiro um pouco acima, sabe? Então acho que o deck Big Brain acho que encaixa bem pra ele. Eu acho que eu colocaria ele talvez em até meta de lojinha, porque o que o Caio tirou leite de pedra desse deck aí e ficou em segundo lugar ontem no torneiozinho, acho que pra meta de loja, né? Que é aquele deck que surpreendeu. Eu jogando de croco. Sim, concordo. Meu croco só. Mas assim, é minha humilde opinião, né? Mas também seria um deck Big Brain também. Eu consideraria um deck Big Brain. Eu ainda acredito que seja mais Big Brain, mas trazer ele pra lojinha, ainda mais depois do desempenho do Caio ontem, eu acho que nada a se dizer. Mas depois, como eu falei, pessoal, agora são nossas primeiras impressões, então vamos rodar, porque eu acho que a discussão principal vai ser depois quando a gente tiver meio que definido os tiers. Vamos lá. Agora o próximo, Vegapunk, Samuka. Cara, Vegapunk pra mim, ele é ou meta da lojinha ou Big Brain, porque é o deck forte, entendeu? Com essa quantidade de suporte novo que saiu de Egghead, né? A Bonnie, por exemplo, de OP13, as cartas que tem do ST, inclusive o blocker dele de EB2, cara, deixou esse deck imoral, né? Tipo, imagina, turno 2 você com 3 Dom tá com 4 bichos em campo. Não, é muito entendeu? Forte. É muito forte. Eu concordo, mas mas aí você quer? Eu acho que metodologia é melhor porque você vê o que o João faz com esse deck, cara, é muito forte. É aquele deck, né? Alto risco, alta recompensa, porque, cara, 2 vidas, uma jogada errada, você perde o jogo, entendeu? Só que em contrapartida é um deck que, cara, turno baixo você vai estar com um monte de blocker em campo, vida garantida, trigger que o cara vai ver o que vai tomar de trigger. Isso é muito, muito foda. Inclusive, Gabs, aquele SOP que você gosta, cara, infelizmente ele só não é tão forte nesse cara porque não bate, né? Mas pensa, você pode colocar aquele SOP de trigger pra garantir uma defesa de 7.000. Não, é quebrado, Entendeu? tipo assim. É um exemplo, mas... Não, o SOP ele é maravilhoso, inclusive, tipo assim, ele encaixa mais no dano Luffy por conta do Luffy ainda poder bater. Mas mesmo assim, você lidar com dele de 7.000 é complicado. Eu concordo. Não, tem aquela trigger que você puxa um Egghead do cemitério pro campo, aí você já puxa esse cara do campo, traz mais outro da mão, entendeu? Você tava com 0 bicho em campo, você tá com 2 blockers agora. Perdeu uma vida, tá com 2 blockers de novo, entendeu? Então o deck ele é muito defensivo, muito ofensivo, só que ele é difícil pra burro de jogar. Sim. Olha, então vamos lá. Próximo, Carrot. Carrot eu vou colocar no Tem Seu Dia. Por quê? Recebeu suporte agora na OP14, o deck ficou maravilhoso. O que eu já apanhei pro Pirralho com essa Carrot dele não é brincadeira. Ele me bateu de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu só não coloco um tiro um pouco mais alto por conta de realmente, apesar de ter todo esse esforço e realmente uma melhora significativa do deck, eu ainda acredito que ainda falta algo, sabe? Eu não sei se o meta talvez não esteja tão indicado para ela ser, tipo assim, ter essa dominância ou ser tão opressiva, mas ao mesmo tempo eu não considero ela um Big Brain, porque eu acho que ela tá tão consistente, mas tão consistente, que até pessoas às vezes que não tem tanto domínio do deck, se pegar o deck, eu acho que consegue performar. Porque realmente o deck ficou muito bom. Então, é uma promessa ainda que eu acredito que esse deck ainda tende a melhorar ainda mais, porque com a mudança do meta, com novos decks chegando, eu acredito que talvez ela consiga ainda ser mais opressiva. Eu acho que Tem Seu Dia neste momento para Carrot tá maravilhoso. Tá. Charlotte Pudding, Doug. Você conhece esse deck? Cara, esse daí eu desconheço um pouco. Esse daí eu vou ficar devendo. Então, pode deixar comigo aqui. Então, outra coisa, pessoal, tipo assim, vai ter alguns decks aqui, provavelmente a gente não vai ter conhecimento. Mas aí, qualquer coisa, a gente vai passando e vai discutindo juntos, pode ser? A Charlotte Pudding... Vamos lá, como eu acabei de falar, Samuca, quiser falar dela, eu acho que... Até porque não tem, na nossa loja não tem tantos jogadores que utilizam ou utilizaram ela. Por incrível que pareça, tem um jogador que tá jogando atualmente com ela, que é o Durval.
O Durval tá jogando de Charlotte Pudding. Ah, mas o Cara, Durval quase não aparece na loja, então. eu colocaria ela como divertido, entendeu? Porque assim, ela tem tanta build legal pra ela. Só que assim, a build principal dela, que é aquela a combinação de Putin roxa C7 com o. Como é que fala? Com o Katakuri C3, que cara, você enche o campo fácil, bate muito. E é aquela coisa, você vai rampar rápido, os caras vão ver sua vida, sabe o que tá esperando de vida, só que não sabe o que vai esperar na mesa, entendeu? Porque é muito bicho forte. E sendo amarelo e roxo, eu tenho dois Katakuri Sec forte, que é aquele amarelo, que bota o bicho da vida no campo, do campo na vida, tanto o seu quanto o seu oponente, e o Katakuri Blocker roxo, que é imoral, entendeu? Não, Então assim, o ela. Katakuri Roxo é o melhor blocker do jogo e eu acho que não tem, acho que nenhum outro É. blocker que vai ser tão opressivo, trazer tanta presença em campo como ele. Ele faz Uhum, tudo praticamente, ele bate, defende, rampa, então ele é um blocker perfeito. E que eu acho que isso que chama atenção, porque a Charlotte Pudding, as cores dela ajudam. Porque a Big uhum. Mom tem cartas excelentes no amarelo e excelentes no roxo, e tem um líder que consegue combinar essas duas cores, então é um deck divertido, não acredito que, tipo assim, que consiga ir além, tipo assim. Só que é aquilo, talvez saindo algum outro suportezinho ou chegando alguma carta diferente ali, a carta pode explodir. Ah, e pessoal, acima de tudo, até, apesar do ranking que a gente tá tentando fazer com os líderes, não significa que os decks divertidos, tipo assim, não possam performar ou ganhar torneios ou realmente ter desempenhos maravilhosos, tá bom? É realmente, tipo assim, a nossa visão em relação a como que tá o meta e o quanto de esforço você precisa colocar para poder receber para o deck conseguir realmente performar e realmente conseguir se destacar, tá bom? Mas vamos lá. Próximo, Tony Chopa. Esse aqui você pode falar, Doug. Jogou contra Esse recentemente. eu posso. Não, não, não que eu goste e me orgulhe muito do resultado. Mas pra mim ele é um deck Big Brain. Ele tá entre o Big Brain e o deck divertido. Porque, cara, querendo ou não, é um deck muito divertido. Isso que eu nunca joguei com ele, mas joguei contra e só isso já me fez sentir o quão divertido ele é. Mas, cara, você precisa tirar muito leite de pedra. Então, na minha opinião, seria um deck Big Brain. Porque é um deck muito agro, é com muito bichinho. E é aquele negócio, parece. Eu esqueci agora o nome de um bicho da mitologia, que é quando você corta a cabeça dele Ah, uma e. Hydra. A Hydra, exato. Eu matava um bicho e daí ele já descia outro. Então, assim, é aquele deck que se você bobear, você perde, você é punido. Sim. Mas eu, Como eu fui jogando de croco. sim. E ainda assim não. Mas, Doug, eu Não acho que sei se vocês. mas eu acho que ainda vem pra divertido, sabia? Porque apesar de É, tudo, eu ainda acho que esses decks Big Brain ainda tem um desempenho melhor que o Chopa, sabe? E mesmo a build dele sendo muito forte, eu acho que o Zoro consegue aproveitar melhor as cartas do Chopa do que ele mesmo, sabe? Ah, concordo, concordo. Então, colocaria mais como deck divertido, mas que nem eu falo, deck Eu- agro, com Aham, acesso ao verde pra poder virar seus bichos, seus blockers, é insano. sim. Inclusive, o recorde de partida mais rápida da lojinha vai para Rodrigo e Robson jogando de Lau e Chopa. A partida acabou em 7 minutos, pessoal. Foi bizarro. Acabou antes dos 10 dons ali, porque foi só tiro e porrada e bomba. Mas vamos lá. Próximo, Belobet Samuca, o que você acha? Cara, eu coloco o Belobet como tem seu dia. Porque o forte dela é o seguinte: ela vai quase sempre distribuir vários tapas de 8K, certo? Com os suportes novos, ela ficou um pouco mais forte. Só que a questão dela tem muito líder que consegue agressivar e defender muito bem, entendeu? O que deixa ela, impede ela que ela jogue um pouco, né? O foco principal dela é aquele combo de colocar Ivankov baixa mais bicho, podendo ser qualquer um, inclusive aquele pássaro vermelho maldito que diminui o poder do líder, Carazo, entendeu? tristeza, Isso, o forte. Karaz. Mas assim, tem seu dia porque se ela enfrenta, por exemplo, um Ace, se ela não ganhar do Ace antes dos 8 Dom, ela perde o jogo, entendeu? Não, é aquela bomba relógio, mas é aquilo. Uhum. E é aquele tipo de deck que você fica até com receio de agressivar porque triga alguma coisa, dá play em algum bicho e se torna uma bola Sim. de neve que você às vezes não consegue controlar. Eu concordo, a Não, assim, Belobet eu acho que
ainda continua ocupando o espaço de um dos decks agros mais fortes do formato, sabe? Eu só não boto ela como meta de lojinha ou tira S, porque, por exemplo, nesse meta novo, cara, ela não performa tão bem contra a Boa Hancock. Porque, tipo, Boa Hancock zera a vida dela sem ter que bater. Uhum. E a vida que não vai pro campo, ela depende muito das triggers, né? E ela não performa bem contra o Dolph, porque, cara, o Dolph vai defender quase todo turno 7000 e ele vai entrar no. Como é que fala? Turno 4 já com 10 dom colocando o bichão, se pá o segundo bichão em campo. Então, assim, dos decks do meta atual, ela não performa tão bem quanto os principais, né? Não, Então, por isso concordo. que ela fica como tem. Bem, vamos passar pro próximo aqui. Seria o Don Quixote Rocinante. o Rocinante. Ele Isso. é um deck que eu acho que eu considero mais divertido também. É o líder blocker, né? Uhum. Mas eu não vejo, tipo assim, é claro que dá pra você brincar, fazer builds interessantes relacionados a ele, mas acho nada que vai chamar tanta atenção ou vai permitir com que você consiga ter um desempenho tão legal. Próximo, Enel. Pra mim, o Enel, eu colocaria ele em meta de lojinha. Apesar dele ser aquele deck amarelo, e deck amarelo, querendo ou não, é muito chato de você enfrentar. Como você disse anteriormente, a gente fica com receio de bater na carta, de bater na vida e trigar. Então, é um deck muito chato, né? Não tá no meta. E por isso que eu considero ele tem seu dia. Porque se você bobear, é aquela... vai trigando, vai deixando... Você vai perdendo vida, vai adicionando a vida. Daí tem o Enel de custo 10, que vira rush. E... Agora eu não me recordo o efeito dele. Mas... Não, O sim. efeito dele é igual ao do líder. Você, quando bate, você descarta uma carta da mão e ganha uma vida. Exato. Não, tipo Então- assim, o Enel, acho que eu concordo bastante com você. Eu acho que deck amarelo não tem como não deixar de ser chato. Mas eu acho que ele perdeu muito espaço atualmente, sabia? Certeza. E eu Não, acho com certeza que eu não consigo colocar ele no mesmo tier que aqueles decks ali que a gente colocaram, entendeu? Não, sim. Porque... Não, na minha opinião, ele seria mais um tem seu dia. Não sei. Eu acho que é mais pelo fato dele ser amarelo. Mas pode exatamente. ser também. Não, e é um deck realmente muito consistente, sabe? Tem essa estratégia, mas eu não Sim. consigo ver, tipo assim, como ele melhor que uma Reju, que um Zoro, que uma Carrot, sabe? Eu acho que ele tá um tier um pouco mais abaixo. Não sei se concorda também, Doug. Se quiser também subir um pouco ele de ranking, também fica à vontade. Não. Assim, eu concordo com tudo que você disse. Mas eu acho Porque, que tipo pelo assim, fato dele ser amarelo, eu colocaria ele tem seu dia. Mas também funciona perfeitamente com o deck Big Brain. Porque você precisa pensar muito, você tem que estar 2 passos. Mas é porque eu colocaria ele tem seu dia, é porque pelo fato do Enel dele de custo 10, ele deixa o jogo, o deck ele joga de uma maneira mais confortável até do que a própria Belobet, do que o próprio Zoro, do que a própria Reju. Mas é o meu pensamento, né? não, perfeito. Porque o fato de você com o efeito do líder conseguir recuperar a vida, fora os efeitos do trigger amarelo, Não, então... na minha opinião, a pessoa joga de uma forma mais confortável até do que essas outras cartas, entendeu? Entendi. Mas de Bem, fato é um deck que não tá no meta. Não, perfeito. Vamos Que deu deixar uma ele aqui no enfraquecida. Tem Seu Dia. Se caso for depois a gente faz alguma modificação em relação ao ponto. Mas vamos seguindo. Próximo, Yamato. Perfeito. Vai lá, Samuca. Cara, Yamato pra mim, eu acho que, levando em consideração que tem seu dia Big Brain, divertido não mostra, tipo, como é que fala, uma diferença na questão do potencial, e sim o estilo do jogo, eu acho que Yamato hoje é o mais divertido de todos. Porque, cara, o que acontece? Ele é um deck que, assim, você tá o tempo todo com medo dela bater. Entendeu? Isso é verdade. Se ela te bate com o Banish, cara, acabou. Simples assim, acabou. E com tanto de suporte bom que saiu dela,
E mais essas cartas novas que vira os blocker. Cara, é simples. Vira 2 blocker, bate, você ferrou o cara, entendeu? Você vai ter a segunda. Como é que fala? O segundo efeito dela, que é anexar dom em alguém. E tem mais os rush novo que tem efeito ao desanexar dom, entendeu? Tem o blocker novo que você anexa dom pra virar blocker. Então o deck tá muito variado, tá bem legal de jogar. Não, Então, assim, eu só não boto ele como meta de loja porque hoje ele tá difícil de ver jogo, entendeu? Mas assim, por isso que eu falei, analisando os 3 outros tiers como função do jogo hoje em si, ele é o mais divertido de todos, cara. não, eu concordo. E aquilo também, se você vier com a mão brincada, ou sei lá, que você não vir com uma mão confortável pra você conseguir defender aqueles primeiros tapas que ela traz, ou colocando um blocker em campo pra poder segurar aquela pancada, você toma um double strike banish ali no começo de jogo, realmente acaba com o seu jogo. Simplesmente acaba. E além disso, como ela tem banish, acesso a banish, muitos personagens, os decks amarelos estão em alta também, ela consegue lidar bem com os decks amarelos. Porque, beleza, você quer trigar, ok, eu não vou deixar você trigar porque vai ser banish. Então, isso deixa os decks muito desconfortáveis. Concordo, eu acho que seria o top tier aí dos decks divertidos. Então, vou dar sequência no próximo aqui, Marco. Também é um deck, tipo assim, de remoção, porque geralmente o pessoal acaba utilizando principalmente para poder utilizar trash e outras possibilidades, principalmente de remoção do azul. É um deck muito interessante, muito forte. Eu lembro que o João jogou bastante com ele. Eu lembro de ter partidas muito difíceis contra ele. Só que aquilo, eu acho que como remoção tá muito fraco hoje em dia, porque tem muito personagem com proteção, muita coisa interessante que acaba auxiliando, então acho que acaba ficando mais difícil. Acho que um deck Big Brain ali junto com as emoções ali do Sakazuki, eu acho que ficaria legal. Até acho que até um pouco atrás do Sakazuki, porque acho que o Sakazuki ele consegue ser um pouco mais agressivo nesse sentido. Um aspecto interessante, não sei se vocês já perceberam, senhores, agora como a gente já tem uma quantidade maior de líderes já ranqueados, cada líder que a gente vai colocando, a gente vai meio que comparando com os líderes que já estão na tabela. Então, às vezes, a tomada de decisão nossa vai mudando. Isso é interessante, de acordo com o que a gente vai fazer na tier list, né? Mas vamos lá. Outro deck preto, Doug. Rob Lute. Então, acho que o Douglas talvez tenha caído aí, então eu vou dar sequência aqui, beleza? Eu acho que o Rob Lute, acho que ele vai acabar encaixando muito o que aconteceu com o Marco. Alô, Doug, voltou? Aí, agora voltei. Acho que tinha desconectado um pouco aqui o meu microfone. Não, claro. Mas se você quiser continuar, eu falo, eu posso falar também. Pode falar, fica à vontade. Posso falar? Então, o deck pra mim, ele seria... Cara, colocaria entre deck divertido, mas olhe lá. Porque é um deck que não tá sendo mais divertido, não é um deck Big Brain, porque hoje em dia, como você falou, deck de remoção tá morto. O Lute, ele infelizmente faleceu. O deck tá... O meta atual tá com muito anti-removal. Então, tanto que hoje em dia os decks atuais, eu reparei, os decks pretos atuais é um deck que ele não tá mais focando em remoção, e sim em maneiras de buffar o seu líder ou sua board conforme você vai trashando as cartas. Então o deck do Rob Lute, ele enfraqueceu demais, tá morto. Não dá nem... É impossível jogar com ele. Eu acho que em razão disso também deixou o deck até ser divertido. Então, mas como a gente não tem abaixo de deck divertido, eu colocaria ele nesse tier. A gente poderia deixar ele aqui no tier esquece, né? Mas eu acho que o Lute, o Lute ainda ele continua sendo... Bem, é que na verdade, ele pode ser o primeiro deck que a gente poderia colocar no esquece. Em que sentido? Porque como a gente encontra um meta atualmente com tanta proteção de remoção, o deck não consegue fazer aquilo que ele tem, tipo assim, a possibilidade de fazer. Exato. Porque, principalmente remoção de preto, as remoções pretas, como as cartas pretas ficaram muito defasadas, muitas receberam ban, acabou que o deck tá bem enfraquecido mesmo. Só que aquilo, é interessante a gente lembrar que o Lute ele vai receber uma carta que é o Jesus burguês do Rob Lute, que vai mudar completamente a forma como o deck é jogado, porque atualmente é um deck de remoção, mas a partir de
acho que da próxima coleção já, OP15, ele vai ser um deck que vai ser baseado em você buffar um bicho de custo 4 que fica forte com a quantidade de cartas no trash. E que fica insano. Aí o loot fica muito insano mesmo, porque chega um momento que os custo 4 dele estão batendo 12, 15 mil ali na sua cara e tipo, tendo 4 de custo. Mas eu acho que por hora eu deixaria no esquece mesmo, aguarda, espera ser essas cartas, porque daí o deck realmente vai começar a ficar bem mais interessante. Samuca, me permite falar da Nicol Robin, porque eu realmente vi umas coisas interessantes em relação a esse deck, até fiquei interessado até talvez em cozinhar alguma lista, em pensar alguma coisa legal. Porque a Robin, ela é interessantíssima para esse meta por um motivo. Ela tem a habilidade de Banish. Então, é um deck que já vem com a habilidade de Banish, tipo assim, fazendo parte da habilidade do próprio líder. E isso dá uma dinâmica muito insana. Então, tipo assim, Boa, o ST29, Enel, Vegapunk, todos eles sofrem muito pra Nico Robin. E além disso, as próprias cartas de Learbark também, que lançaram agora, funcionam bem legal na Nico Robin, porque ela acaba tendo acesso a esse ciclo infinito de atacantes que acabam vindo pelo Thriller Bark. Então deixou o deck insano. E realmente é muito difícil de ST29 e da boa ganhar dela. Então ela é um deck divertido, com acesso a Banish, ficou muito legal, mas ao mesmo tempo acho que não passa daí, sabe? Vai lá, Samuca, Calgara. Cara, Calgara, ele é divertido, entendeu? Infelizmente, com o meta de hoje, não muito mais que isso, mas ele é um deck divertido tanque. Como assim? Você vai consumir muita vida, vai colocar muita vida, sai muito suporte que dá vida e é bom pra ele, saiu suportes pro deck também, entendeu? E aquele famoso deck amarelo agro, né? Que ele vai encher o campo e toda hora você tem vida. É um deck que é muito, muito chato de enfrentar, entendeu? Mas em contrapartida também é um deck que é recompensador, porque você vai apanhar muito, vai botar muita vida, vai dar trabalho pro cara, né? Mas ele é só divertido, não vai muito além disso. Sim. Realmente, eu acho que nesse tier deles, acho que eu concordo plenamente. Aí, Doug, agora seu querido. Passa todo o céu, pode falar. É o meu deck, é o meu deck favorito, tenho maestria em falar com ele, pós-graduado em Barba Negra, em perder com ele. Então, ele é um deck que já foi meta, ele é um deck que é divertido, ele é um deck, atualmente, pra mim, é Big Brain. Porque você tem que estar a 2 passos do seu adversário. Porém, ele é totalmente injogável contra deck azul, principalmente quando a gente tá falando de Gravity, de Red Rock, porque simplesmente ele não mata o teu personagem, mas você nunca mais vai ver a carta que você colocou. Porém, contudo e entretanto, eu, com o suporte que vai vir e tudo mais, levando em consideração também que o Red Rock ele vai rotacionar, eu tenho esperanças, ele não vai tornar um Tier S, mas talvez um Tier A, né? Como a gente não colocou o Tier A, eu vou colocar como meta da lojinha, pelo simples fato desses fatores. O Red Rock, ele vai... Não, mas eu concordo, Doug, mas a gente tá tentando pensar neste momento, no momento atual do deck. Você acha que ele encaixaria com a meta da lojinha? Não, o meta da lojinha esquece. Se estamos falando... momento atual. Estamos falando de momento atual... Se estamos falando de momento atual, seria um deck Big Brain. Barra divertido. Samuca, o coração do garoto quis falar alto ali... Tentou mandar um pouco pra cima. Não, mas é porque assim, olha, é que eu tô pensando já no futuro. A rotação do Red Rock, a vinda do novo Barba Negra, que nega todos os efeitos, inclusive do líder, do blocker, e ainda com a vinda do Luffy preto, que vai jogar no deck do Brook,
vai ser sensacional, porque a gente tá falando de uma carta que ele vai ser 7.000, que vai deixar o seu líder 7.000, que vai buffar as suas outras cartas. Então... Não, eu concordo. Eu tenho esperanças de que o Barba Negra, nessa OP, ele vá voltar a ver jogo, e muito, muito mesmo. Mas, como estamos falando de atual, né, a atual conjuntura, vamos colocar ele em deck Big Brain. Pelo simples fato que ele não joga. Tem muito deck que é 7.000, que o líder é 7.000 de poder, e aí chega na curva 10, você não consegue fazer nada, porque é literalmente só baixar o seu blocker gigante, e aí você não consegue atacar com o seu líder. A gente tá falando de decks azuis, né, como o Ace, que vai jogar os seus Barba Negra e os seus Jesus Birds pro fundo do deck, né? Sim, e aí você tem o Kuzan, que ele é anti-removal, mas o anti-removal, mas ele é uma carta de apenas 5.000 de ataque. Aí você vai ver os outros líderes, é tudo 6, 7. Então, assim, atualmente o Barba Negra tá bem abaixo do que eu gostaria. Mas com essas considerações, colocaria deck Big Brain. Não, perfeito. Acho que vai ser encaixe dele mesmo no momento. Acho que difícil o Barba Negra sempre vai ser chato, e desligar um play sempre vai ser forte. É que no momento ele tá um pouco deslocado mesmo no meta. Vamos lá, Shanks. E falando do efeito do Barba Negra, também tem que levar em consideração que hoje o meta atual não tem tantas cartas com efeito on play, né? Aí enfraquece mais ainda o nosso Barba Negra. Não, por incrível que pareça, eu acho que neste momento eu acho que abriu um pouco mais para os efeitos on play. Porque eu acho que no meta passado, da OP passado, eu acho que nem tanto, mas nesse aqui começou a surgir alguns decks amarelos que realmente acabam tendo on play mais fortes. E inclusive eu acho que é verdade. Eu acho que é por isso que eu ainda deixo tipo assim no Big Brain, porque se caso fosse meta passado, acho que seria divertido ou esquece. Divertido, né? Mas Concordo. no momento, como surgiu, tem uma variedade tão boa de decks, eu acho que no Big Brain ele se encaixaria legal. Mas vamos lá, né? Porque é muito deck. Pô, Shanks vermelho, eu acho que eu vou deixar ele apenas em divertido. É um deck que... Eu lembro que quando lançou, era um deck que eu considerava que eu tinha que banir o líder de tão forte que era. Porque pra mim tirar menos 1.000 durante um ataque é muito forte. Só que o deck envelheceu meio mal, sabe? Eu acho que pra proposta dele de trazer bichão, colocar bichão em campo, de ser um deck defensivo, eu acho que tem outros decks que acabam respondendo um pouco melhor que ele, então eu acredito que ele perdeu bastante espaço. Sim. Samuka, agora Luffy preto e roxo. Cara, esse é o deck que tem seu dia. Porque assim, ele é um dos melhores decks de controle de Dom roxo hoje no jogo. Certo? A proposta dele é rampar bastante, controlar seu Dom negativo para não ter, certo? E buffar em o custo das suas cartas, para evitar removal. Só que como a função do removal sumiu, assim, sumiu não, né? Mas caiu bastante, esse efeito meio que caiu em terra. Só que assim, é um deck que tem suportes muito bom, tem um ramp muito forte, tem muito Big Boss. É um deck assim que ele é completo, ele tem controle de mão, porque tem duas cartas que faz o oponente descartar fácil. Ele tem um ramp forte para trazer bichão e tem muito boss esse deck. Você tem uma vasta opção do que você vai fazer, de quem você vai baixar, como você monta sua lista. Entendeu? E ele é um líder que, a partir do turno 3, ele é um 7k eterno praticamente. Enquanto você não remover o cervejeiro, ele é 7k. Não, sim. Entendeu? Não, acaba ficando muito forte. Assim, ele é um deck que ele é muito forte, só que ele não é meta de lojinha porque ainda é relativamente simples counterar ele, entendeu? Digamos que todos os outros do Tem Seu Dia countera ele. Mas ele é um deck que ele é muito legal de jogar, mas depende muito de fatores, entendeu? Pra poder rodar bem. Não, perfeito. Próximo seria Smoke. Acho que eu vou roubar um pouco aqui você, Dogs. Porque realmente ele é um deck que eu tenho que eu joguei bastante, inclusive o deck que eu joguei no regional passado. Eu acho que ele envelheceu. Ah, perfeito. Então acho que
nosso querido colega que foi já buscar a noiva que tá no aeroporto. Então vamos dando sequência aqui, Samuca. Então, em Bora. relação ao Smoker, que eu acho que ele realmente se tornou apenas um deck divertido. Perdeu muito espaço, ele é um deck lento em comparação aos outros decks. E acaba que, pelo fato dele ser lento, até ele conseguir fazer o board dele, conseguir fazer a proposta do deck em si, eu acho que os outros decks acabam punindo muito, sabe? Então ele acaba que ele não consegue lidar com as ameaças que vai surgir ali no começo de jogo e no mid-game, que acaba dificultando muito a vida dele. Ah, e o Shanks, eu só vou fazer uma alteração, eu acho que eu vou mandar ele pra esquece, porque realmente o Shanks tá muito deslocado. Agora pode falar, assim, com relação a Shanks, um dos pontos principais dele é ser um deck controle de board baseado em removal. Um tanto de proteção, esquece, esse ponto morreu dele, certo? Com relação ao Smoker, cara, o mais forte dele, que é você sempre ter dom desvirado, virou passivo pra quase todo verde. Você vê, o Zoro tem isso também e é melhor do que o Smoker. O Luffy, que nós vamos ver ainda ali mais pra frente, o Luffy verde e vermelho, tem muito suporte que faz isso e é melhor que ele hoje, entendeu? Então o Smoker, tipo, ele é divertido, muito divertido, porque os suportes são bons, né? Mas a função principal dele hoje, outros decks fazem melhor. Não, sim, e é aquilo, eu acho que... Exatamente, acho que ele ficou um pouco defasado, sabe? Então ele deixou de ser, tipo assim, um deck realmente opressivo no meta pra se tornar mais um deck divertido, que a mecânica dele é bem legal. E é uma mecânica realmente bem satisfatória. Sim. Aí o próximo agora seria Lin, Samuca. Lin. Cara, a Lin hoje é um dos decks... Ele é Big Brain. Hoje a gente joga ele como método da loja, porque ele é muito forte. Ao mesmo tempo que ele é um dos decks mais difíceis de jogar, porque ele não é tão automático. Só que assim, ele é um deck de muita proteção, de muito ramp, e ele tem aquela força dele dos bichos entrar virado e no final do turno desvirar. O que faz com que a maioria das cartas dele seja extremamente forte. Por exemplo, o do Flamingo Blocker. Ele vai entrar virado. Final do jogo, final do turno, ele vai desvirar. O que faz com que ele pode bater e desvirar. Entendeu? Dá uma margem de força muito grande para ela. Então os suportes dela são bons. Tem suporte que desvira, suporte que buffa, suporte que auxilia em desvirar, suporte que protege removal. Só que ao mesmo tempo ela não é fácil de jogar. Entendeu? Porque uma desses, tipo, o que eu vou falar agora é meio genérico, mas no caso dela, um efeito errado que você coloca, acabou o jogo já, entendeu? Sim. Você pensava, vou colocar o Barba Branca porque é mais forte. Aí o cara tá esperando isso, já tem um counter, acabou o jogo. Você podia ter colocado o efeito melhor pra agressivar mais, um outro bloco e perde o jogo. Entendeu? Assim, é um deck que ele é muito bom. E ele entra naquela série dos decks baratinho, né? Então assim, pra quem quer começar a jogar, que é um deck barato, bom pra jogar, Lin é uma ótima escolha. Só que não é fácil. Eu concordo, eu acho que a única coisa que peca ela é em relação à parte de consistência. Exatamente, ela só não sobe de tier pra ter em seu dia por conta da consistência do deck. Eu acho que tem hora que você chega, tipo assim, alguns bricks ali que são muito pesados na Lin, que realmente acabam dificultando bastante. E é um deck de tomada de decisão muito grande. Eu acho que entre os decks do One Piece, acho que é um dos decks mais complicados de você pilotar, sabe? Eu acho que ter deck Big Brain acho que encaixa bem com ela. Agora, o próximo seria o Sop. Também mesma coisa, Dressrosa com remoção. Não deu certo, tipo, tá faltando alguma coisa. O deck do Sop viu o jogo, tipo, uma semana quando lançou. Pegou algum pessoal de surpresa e depois disso o deck sumiu. Acredito que com as próximas coleções, talvez indo focadas em Dressrosa, ele possa voltar, mas por enquanto é um deck que realmente pode ficar no tier de esquece. Em conjunto com o meu querido, né? Luffy Abelha, Luffy da ST13. Deck maravilhoso, líder com uma possibilidade muito boa. Mas é aquilo, tipo... perdeu o Moria, dificultou muito a vida dele. Tem muito deck azul jogando agora com Pudding pra poder limpar a mão, o que já dificulta bastante. Ele não consegue lidar com diversos tipos de ameaças.
Ele não tem, tipo, ele não consegue dar remove em bicho grande, então é aquele tipo de deck que realmente no momento tá muito difícil de jogar. E apesar dos suportes ainda tá faltando aquele carinho a mais pra poder fazer alguma coisa, entende? Então realmente eu acho que ele também permanece na lista do esquece. Uhum. Cara, o Kid, falar pra você, pra mim é meta de lojinha. Nós não estamos vendo tanto ele porque na loja tem só 2 pessoas que montou, certo? Só que assim, como tá sendo jogado hoje, o Kid acho que é o deck mais tanque do formato, entendeu? Porque ele tem muito, ele ganha muita vida, ele tem sempre mais de um blocker em campo, ele tem cartas que defendem e que dá vida pra ele quando defende. Ele tira a vida baseado nos efeitos por ser amarelo. Então assim, hoje ele é um dos decks mais completos que tem. Só que não tá vendo tanto jogo assim porque o pessoal quer novidade. Mas quando se trata de consistência, ele é a mesma. Assim, eu vejo ele muito parecido com relação ao Vegapunk. Ele é extremamente consistente e forte, entendeu? Sim, eu concordo. Olha, esse eu me recuso também a falar. Uva é com Não, você. Agora realmente é o Uva, pessoal. aham. Pode deixar que esse aí eu falo. Cara, ele hoje é um deck assim que ele é muito, muito forte. Só que ele entra no Tem Seu Dia porque a principal carta pra ele não lançou pra gente ainda, que é a Robin Verde. Como assim? Hoje ele é um deck que ele é muito agressivo. Ele tem um ramp negativo que parece te colocar em desvantagem, mas é uma vantagem monstruosa pra ele. Ele tem controle de dom, controle de poder muito forte, entendeu? Ele só pega com relação à defesa de board. Por quê? Hoje o removal tá tudo com base em poder ou custo base, o que quebra um pouco ele, entendeu? Saiu agora no P14 o Luffy que protege contra KO, só que isso dá margem para qualquer deck azul, tipo, controlar muito ele. E quando lançar Robin, ele vai sair do Tem Seu Dia para ir pro metodologia fácil. Por quê? Ele saiu muita carta que desvira dom no final do turno, o que deixa ele como um deck muito defensivo, porque ele é um deck com pouco counter, mas as cartas de evento dele, a maioria é counter, e com essas cartas que desvira dom no final, ele vai ter muita defesa. E com a Robin em campo, acabou qualquer remoção. Não volta mais carta pra mão, não volta mais carta pro fundo do deck, não toma mais KO, entendeu? Nenhuma remoção de campo. Então, vendo agora, Tem Seu Dia. É um deck forte, consistente, mas não tem defesa. Entendeu? Mas amanhã, Quem né, sabe, né? vai ser um deck muito, muito forte. Aí o próximo aqui é o Sanji também. Sanji azul e roxo também. Acho que você é especialista também. Fica à vontade aí, Samuca. Cara, hoje ele é um deck que é meta da lojinha. Entendeu? Eu tô acompanhando uns torneios com o pessoal fazendo EB4, EB3 no OCG. Ele é um deck que subiu muito o poder dele por conta de EB3, certo? Não é nosso caso, que não chegou ainda. Mas por que ele tá com meta da lojinha? Calma, ele é meta da lojinha ainda. Olha, então me Se explica tivesse... aí, me fale esses argumentos. Sim. Ó, com o EB3 ele é Tier S, fácil. Mas sem o EB3 ele é meta da lojinha por quê? A principal formação dele hoje é uma formação full tank. Eu vou ter 18 character, certo? Que vai me ajudar a controlar bem a board, fazer pressão e defender bem. E eu vou ter o resto tudo de evento de defesa. Então o que acontece? Eu vou sempre virar o turno com 3, 4 dons desvirados. E tudo que você for fazer contra mim, tá tudo defendido, entendeu? Inclusive, eu compartilhei uma lista hoje que é basicamente, cara, 28 eventos de defesa, entendeu? E 4 searches. Aí você imagina um deck com 32 eventos, sendo 28 defesas. Cara, é muito forte, entendeu? E quando sair EB3, que vai entrar a Região Nova, cara, a Região Nova é simplesmente a carta mais imbecil do jogo. Por quê? O que o Doug falou mais cedo sobre a questão da remoção dos Barba 10, o que acontece? Imagina no primeiro turno de custo 10. No primeiro turno de custo 10 não, vamos pensar no seguinte caso. Eu estou enfrentando ou Barba Branca, ou Ace ou Barba Negra, e ambos estão com 2 Barba custo 10 em campo.
Imagina em um turno. Em um turno, eu removi os dois de campo. Já consigo pensar como é isso? Não, é muito forte. É uma pressão de. Ai, eu não sei nem especificar, mas vai ser quebrado, cara. Eu acho que Sim, tipo, essa ascensão que o Sanji tá tendo, além disso, ele tem cartas que o melhor search do jogo é dele. Tipo, se o líder for Sanji, você olha, se não me engano, são 4 ou 3 cartas, você nem 3. precisa revelar. Uhum. E você pega qualquer carta que você quiser. Então, tipo. Sim. O deck, eu já sabia que ele estava recebendo suporte com o tempo, mas realmente, cada vez mais, ele tá ficando melhor. Ele tem acesso ao Giant também, porque ele é chapéu de palha, então é Sim. um deck cada vez mais que é um deck que você tem que estar atento e ficar de olho, porque realmente a possibilidade de ele começar a ver cada vez mais jogo vai ser grande. Ah, só tem um detalhe. Talvez ele caia um pouco quando rotacionar o Red Rock, entendeu? Aí ele pode cair. Porque assim, o que acontece? A Reju que vai sair agora, ela simplesmente usa qualquer evento do cemitério com custo até 7, independente da cor. Entendeu? Então isso faz com que eu possa usar 2 Gravity, 2 Red Rock, um de cada, entendeu? Então assim, é uma carta que ela é muito forte. Mas talvez na rotação do Red Rock, se não vir o substituto por enquanto, né? Ele vai ser o principal removal do jogo. Por quê? Eu tenho carta barato, que entra com o efeito dele, que remove custo 4. Eu tenho carta barato, que remove custo 5. Eu tenho as cartas pesadas que remove e limpa a board do cara. E eu tenho a Reju que faz tudo que eu quero. Entendeu? Imagina assim, vamos supor. Barba Negra fez a board dos sonhos, colocou 4 Jesus. Cara, eu boto 2 Reju, jogo os 4 Jesus pro fundo do deck. Não, é forte. Entendeu? É muito forte. Então assim, hoje, ignora que não saiu ainda. Ele é método da lojinha por conta do estilo tanque dele. Tipo, ele aguenta defender muito. Porque o que saiu de EB4 pra ele é muito forte. Entendeu? Eu tô até separando umas listas pra testar depois pra ver como eu posso jogar, né? Mas cara, é um deck que ele tá muito, muito bom de jogar. E outra, não é um deck caro, então é na Seara, né? É um deck muito bom, muito forte, fácil de jogar, fácil de aprender, entendeu? Ele é basicamente baixa Sanji e defende. Ah, então, não, realmente. Eu acho que na posição que ele tá, eu concordo. Ah, um detalhe rapidão. Aquele evento Stealth Black, que é de EB4, é basicamente matei um Sanji, usa esse evento, eu trago um Sanji de volta do cemitério. Entendeu? Então assim, é um deck muito bem municiado pra defesa. Lembrando, ainda tem o Sanji Blocker de custo 6. Não, o deck tá realmente muito bom. Por isso que ele é metodologia. Pra mim, é um metodologia. Não, perfeito. Agora temos os dois reis de OP11, que foi o Zoro e o Rayleigh, que foram decks que envelheceram um pouco mal em relação ao que está sendo proposto agora no meta. Rayleigh, ele é um deck realmente agro, maravilhoso, ele é a definição de agro. Baixar Search, que vai acabar batendo de forma agressiva, arrancando muita carta do adversário, ignorando o blocker. É um deck realmente bem interessante. No entanto, ele não joga bem contra amarelo, e amarelo tá realmente puxando bastante o meta atual junto com o azul. Então ele se torna um deck, acho que seria o rei do divertido, porque não tem como você não se divertir jogando com deck, mas ao mesmo tempo acho que no momento você não consegue performar, porque realmente as limitações do meta atual acabam dificultando muito a vida do Rayleigh. E é muito parecido com a situação do Zoro também, só que o Zoro eu ainda colocaria como tem seu dia, por quê? Porque a habilidade do líder é muito quebrada. E Sim. com esse meta tão diversificado, às vezes mesmo se o Zoro não for enfrentar um deck amarelo, ele consegue se jogar bem contra tudo. Então, entre os decks verdes ele consegue ter uma match legal. O problema dele é realmente aquele problema crônico de jogar contra deck amarelo e realmente ter que resolver tudo na porrada, trigando todos os efeitos do adversário. Mas é aquilo, tipo assim, o Zoro, a habilidade dele é muito quebrada, então acredito que logo ele deve se posicionar um pouco melhor, mas é aquilo, dependendo do dia, se você for jogar, você não enfrentar tanto deck amarelo, ou mesmo enfrentando deck amarelo, você ter um pouco de sorte em relação aos triggers, ele destrói.
porque o Sim. líder realmente é maravilhoso. Não, sem contar o seguinte, hoje o maior fraco do Zoro não é nem tanto os deck amarelo, né? Temos a boa que reserva dele passivamente, mas o principal counter dele hoje é o Mihawk, né? Que faz com que o Mihawk seja um Líder de 6k 6.000. infinito, só por causa do Zoro. Não, concordo. Primeiro ele tem dificuldade de se defender, porque o Zoro ele é um líder que tem poder base de 5. Então o Mihawk já vai ter poder base de 6, desvirando 3 dons todo final de turno, então ele vai acabar batendo 9 em cima do Zoro geralmente. Então é difícil, o Zoro acaba não conseguindo fazer board suficiente para poder agressivar e poder lidar com ele da forma correta. Então realmente é bem difícil. No próximo temos o meu tier S do meu coração, o Kobe. Ó, o Kobe, no atual momento, esquece. Não tem condição de você conseguir fazer nada com ele. Tipo, as cartas dele não fazem muito sentido. O que você vai querer trazer com os efeitos dos líderes acaba não compensando, tipo assim, o dom investido. No entanto, é um deck que vai melhorar absurdamente no final do mês, com a chegada das cartas existentes de B4. E quando chegar ao P15 com as 3 cartas que estão vindo de suporte, aí o deck fica insano. E realmente vira um meta de lojinha sem sombra de dúvidas. Porque daí... Mas isso é uma conversa mais pro futuro. Mas no momento, acho que o Kobe é aquele deck que realmente esquece. Na verdade, é aquele deck seguinte. Se eu quero jogar de Kobe, compra as cartas agora. Esses dias estava conversando com o nosso amigo Koga. Muitas cartas SR do Kobe tá coisas de R$1, R$1,50. Só que isso aí não vai durar muito tempo, porque realmente o Kobe tá começando a ganhar campeonato lá fora. O deck realmente ficou muito consistente, então a tendência do valor das cartas é aumentar. Então quem tiver a fim de jogar de Kobe, melhor dica que eu dou agora, vá atrás das cartas neste momento, porque depois é o melhor momento de se poder comprar, porque as cartas estão bem baixas. Pode passar aí, agora Don Quixote. Cara, o Don Quixote hoje, ele é um meta de loja. Por quê? Saiu tanta carta boa pra ele agora em OP14, que já tinha saído bastante carta boa pra ele antes, né? Ele é um deck que joga em torno de Rosinante e Lau, só. Certo? Só que acontece. Hoje, ele é um deck muito consistente porque tem bastante Lau Blocker, tem bastante Rosinante Blocker, tem Lau que bota vida, tem Lau que rampa Dom, tem Lau que limpa a mão, entendeu? Tem Lau Search, Rosinante Search, então assim, é um deck bem completo. Entendeu? E tem tudo pra ser um deck Tier S. É viagem da minha cabeça, mas quando sair a B3 e sair lá a mulher. Por quê? Vamos lá. Hoje, cara, ele dá consistente, ele é tanque, tem blocker, tem search, tem de tudo um pouco. Entendeu? Pra quem tá começando a investir no deck, melhor coisa tá fazendo. Justamente pelo fato de estar barato. Quando sair a B3 que saiu lá a mulher, cara, ele vai ter tudo isso e mais um rush que pode te dar até 2 vidas. Cara, dar uma vida bom. É muito. Dá 2 vidas. Entendeu? Então assim, é um deck que ele é muito legal de jogar e ele é muito forte. Só que a pessoa não parou pra ver isso nele, entendeu? Eu acho que tem 2 pessoas só na loja investindo nele, pelo que eu tava conversando com o pessoal, né? E eu acho que esse final de semana o pessoal já vai ver ele em campo, quase certeza. Não, mas eu concordo. Ele é muito bom e é uma resposta muito divertida. Próxima, Nami azul e amarelo. Olha, esse deck aqui, eu acho que eu vou manter ele divertido. Porque ainda tá faltando a chegada da Robin e da Nami, que vão chegar agora em EB3, que realmente vão deixar o deck muito mais babaca. Mas mesmo assim, ela recebeu um suporte muito divertido de Thriller Bark. Com a chegada de Thriller Bark, as cartas do Thriller Bark que vieram nessa OP14 combinam de uma fazem tanto sentido que deixam um deck muito divertido. Eu cheguei a jogar com ele agora no sábado e realmente eu percebi um deck com um potencial enorme. Acabei fazendo apenas um 2-1 só, acabei perdendo o jogo contra o Mihawk, mas mesmo assim eu acho que o deck em si, eu acho que me deixou muito feliz. E eu acho que é um deck divertido. Eu ainda acredito que falta ainda a chegada das meninas para poder aumentar um pouco de nível, mas
tá um deck forte e legal mesmo. A próxima aqui acho que é Shirahoshi. Isso. Cara, Shirahoshi hoje, eu tô muito na dúvida do Tem Seu Dia ou meta de loja. Porque, cara, ela sempre foi um deck forte, entendeu? Só que é um deck muito difícil de jogar, certo? Só que não é difícil a ponto de ser Big Brain. Mas por que meta de loja? Porque, cara, agora nesse EB4 que saiu, nessa meia EB4 que saiu pra gente, saiu Rush pra ela, saiu defesa pra ela, buff pros bichos dela, entendeu? Então, assim, ela tá muito forte, entendeu? Talvez, eu vou até conversar com a pessoa amanhã, de ver se tá com o deck completo. Se não tiver, vamos ajudar a montar e ver em ação, entendeu? Pra mim é meta de loja. Perfeito. Lá o amarelo e verde. Você quer falar ou eu falo? Pode falar, é porque esse aqui eu realmente não sei. Eu realmente tô em dúvida em onde eu encaixaria ele. Cara, pra mim, hoje, no formato atual, analisando até os decks que vão vir ainda, ele é o deck mais Big Brain que tem. Por quê? Ele te dá tanta opção de jogada, tanta movimentação de estilo de jogo. Esse negócio dele de efeito do líder, compra uma vida, devolve uma vida, seja supernova, vai carta da mão pro campo, do campo pra mão, entendeu? Cara, esse giro te dá tanta opção de jogada que eu já vi Vou te dar um exemplo de uma jogada que eu vi que eu achei sinceramente sensacional. O cara no turno dele colocou o Jones, né? Rory Jones, virou 2 bichos, bateu com todo mundo, beleza. Passou o turno, ele quase zerou a mão pra defender, certo? Turno de volta dele, ele dá um tapa com o Jones, o cara gasta a carta da mão, não usa os blockers que estão no campo, ele usa o efeito do líder, volta o Jones pra mão, faz toda aquela circulação de jogada, usa os dons, volta o Jones pro campo e acaba o jogo. Então assim, cara, essa movimentação de carta do campo pra vida, da vida pra mão, te dá tanta variação de jogada que é bonito de ver, entendeu? Ele é o famoso deck plástico, jogada plástica, entendeu? É aquela jogada assim que parece protagonista de anime jogando, de tão legal que é, só que é extremamente difícil. Ele não é meta de loja porque assim, pela dificuldade dele, entendeu? Só que, cara, é o deck mais legal de ver jogar. Não. Ele lida com Big Brain pra mim por isso. Perfeito. Agora, próximo, Charlotte Katakuri. É um deck divertido, ele realmente não falei pra você. Eu acho que a Pudding nesse ponto, acho que ela acaba tendo mais sucesso pelo fato de ter acesso também às cartas de Big Ball amarela. Mas mesmo assim, o deck do Katakuri, ele acaba trazendo aquela ideia de você poder prever o futuro. Então você vai vendo as cartas que o adversário vai comprar. Então acaba sendo realmente um deck divertido. Ele continua sendo forte, relevante, então às vezes pelas pessoas não conhecerem direito qual foi feito o líder, acaba apanhando, principalmente porque o poder dele sobe quando ele vai atacar, e a pessoa às vezes vai lá e acha que vai conseguir defender, mas esquece desse 1000 a mais que ele vai receber e acaba tomando algumas pancadas bem bestas, sabe? Mas não deixa de ser só apenas divertido. Não, isso é. Greco Moria, que eu falei, Trilha Bar, que trouxe um conjunto de cartas maravilhoso. Eu acho que ele realmente, ele seria o final ali do Tem Seu Dia. Porque realmente, cara, é muita coisa forte que esse deck propõe. É muito bicho vindo do trash, é muito controle. Você tem a própria Perona que bloqueia personagem de custo 6 ou menos, ou 5 ou menos, perdão, não me recordo agora total. Eu não lembro agora de cabeça também. De poder atacar, então, tipo assim, acaba se tornando um controle chato e com acesso a essa habilidade de forma ininterrupta. Eu acho que, tipo assim, a Nami é mais divertida de jogar com Trilha Barca do que o próprio Moria, mas eu acho que o Moria é mais forte que ela. Então, isso que eu ia comentar. O Moria saiu, ele é legal mesmo. É um deck forte. Só que é aquela coisa, os suportes dele tá tão mais forte nos outros amarelos, entendeu? Que. Não, exatamente. Pode fazer uma lista. Não, exatamente. Dá pra fazer uma lista literalmente depois no vídeo, ó. Deck list, tipo assim, onde as cartas do Moria conseguem encaixar, sabe? Quais são os decks que aproveitam elas melhor. Sim.
Não, você vê até, por exemplo, cara, os amarelos, tudo tá usando ou igual ou melhor que o próprio líder. Eu achei isso incrível. Não, é incrível mesmo. Próximo, Sanji, mesma situação. Deck vermelho agressivo. Eu lembro que eu cheguei a fazer uma build pra poder jogar na lojinha lá. Eu lembro que eu cheguei a fazer, acho que foi também um 2-1. É um deck maravilhoso, mas é aquilo. Com o meta atual, ainda mais rodando bastante em cima de amarelo, acho que ele acaba não tendo muito espaço, não. Saíram bons suportes pra ele, só que ainda assim ele fica naquela seara do. É um deck forte, mas tem coisas melhores, entendeu? Sim, O que quebra muito ele, mesmo sendo super divertido de jogar. eu concordo. Aí, pode falar dela. Cara, a boa, pra mim, eu vejo ela como um deck S, entendeu? Por quê? Ela é um deck que ela, por ser novo, ela tem uma visibilidade maior, né? O pessoal dá mais valor, principalmente as coisas que são novas, isso não tem como negar. Porque é novidade, é diferente, é tudo. Só que assim, é um deck que tem suporte pra burro. É um deck que controla a vida do cara, atrapalha a vida do oponente. Você perde vida passivamente, do nada ela tá com um monte de bicho em campo e os bichos tá tudo bufado. Entendeu? Então assim. Só que em contrapartida é um deck difícil de jogar, né? Não, sim. Mas cara, é um deck muito quebrado. E pra mim hoje ele é um tier S. Entendeu? Porque o que acontece? Já pensou? Você tá com qualquer tipo de líder. Ela botou qualquer blocker em campo. Cara, você sabe que perdeu uma vida. Simples assim, sem fazer nada. Tipo, você vai bater nela, ela não perde vida, você que perde. Não, exatamente. É uma. Eu acho que ela realmente consegue aproveitar bastante, tem acesso à remoção. E em si, tipo assim, apesar de. Uma coisa que eu senti jogando com ela, que apesar de tudo, ainda vejo ela como um deck um pouco frágil em relação à parte de defesa. Mas mesmo assim, é um deck que, quando bem jogado, é muito difícil você conseguir parar ela. Sim. Próximo deck é o Croco, do Dogs. O Croco, eu acho que ele é um deck que eu acho que ele poderia ser considerado Tem Seu Dia. Porque Sim. ele realmente, ele acho que ele é até o mais forte dos Tem Seu Dia, porque ele realmente, ele tá tipo assim com uma mecânica muito forte de conseguir travar. Ele é um controle muito consistente. E ele tem a capacidade de você conseguir dar um roll muito, muito violento. E você acaba tendo, apesar de você não ter os KOs o preto, você acaba tendo uma resposta a quase tudo. Então você vira blockers do adversário. Você consegue impedir até 3 personagens de bater. Então é um líder realmente bastante interessante. Uhum. Próximo, Dolph. Cara, Dolph pra mim, ele, não é puxando o saco pro roxo nem nada, mas hoje o Dolph é o mais forte dos roxos e entra também como S. Por que S? Não só meta de loja, né? Porque assim, tirando os decks que mais tá performando bem de OP14, né? Sim. E 2, ele é um deck que, além de ser um deck muito tanque, muito defensivo, ele é um deck que consegue rampar extremamente rápido. Entendeu? Você vai ter controle de dom, você vai ter ramp positivo forte. Todas as cartas de suporte dele é um KO fazendo muita ação. Entendeu? Então assim, ele é um deck muito bem estruturado. Totalmente diferente de qualquer tipo de jogo que você vai ver é esse Dolph. Porque, por exemplo, vamos supor, turno de 5 dons, já rampei o meu primeiro dom, vou lá e boto uma monete. Vou rampar mais um dom. Quando você vai me bater com qualquer etapa de 6.000 ou mais, eu gasto um dom, efeito do líder, você bateu na monete. Efeito da monete, eu rampo, compro e faço um monte de coisa. E não rampo só, eu rampo mais 2 dons. O que faz com que eu ganhe um turno completo em ramp, entendeu? No próximo turno já controlando o jogo, trazendo bichão. Vou trazer tanto o Dolph 8 quanto o Dolph 10. Aí você imagina como que joga contra isso, entendeu? Então assim, hoje é um dos melhores ramp que tem, com melhor lista de defesa que tem na base da quantidade de jogo KO que tem nele, entendeu?
Não, é Sabe? forte, tipo assim, ele acaba tendo um deck que acaba respondendo bastante. E uma coisa que eu percebi é Uhum. que o pessoal acabou subestimando bastante ele, mas de acordo com o que o tempo foi passando, eu acredito que ele foi ganhando cada vez mais espaço, sabe? Eu concordo, e Sim, não, se realmente pra você, mim ele é um tier S também. então, se você pegar as listas do OCG quando saiu e dos atuais agora, dos campeonatos grandes que tá tendo, no começo você só via Boa e Mihawk, certo? Era só esses dois. Cara, do nada, começou a performar tão bem Dove, por quê? Dove ele é bom contra Imu, que é. Cara, não vou nem falar dele agora porque a gente sabe que ele é top tier pra sempre, né? Sim, Ele joga bem contra Ace, joga bem contra Roger, joga bem contra quase todo o P14, só não joga bem contra o próximo da lista, entendeu? Então assim, ele tem uma. O win rate dele é muito bom, entendeu? E também entra no quadro novidade, então todo mundo quer ver o que faz e como faz. não, Né? concordo. Próximo Jim B. Jim B é um caso engraçado. É um vermelho disfarçado de azul, né? Que é o deck Sim. água do azul. Eu considero ele como um. Acho que tem seu dia, eu acho um pouco abaixo do Zoro. Porque ele é um deck que apesar de ter acesso. De ser um deck muito agressivo, você fazer um controle muito forte do campo, você ainda tem acesso, primeiro, a algumas cartas muito especiais. Primeiro, perfume. Porque é um deck que tá Uhum. cheio de brocas interessantes, então ele consegue simplesmente passar por cima. E além de ter acesso a perfume, ele tem acesso a Red Hawk, Gravity e Pudding. Sim. Então você acaba tendo acesso a tantas cartas e tantas formas de você poder lidar com a mão do adversário e ignorando o blocker que deixa o deck completamente insano, dependendo das curvas que ele for realizar. Então se ele pegar principalmente um deck de 4 vidas, um de 3 vidas, então ele consegue colocar tanta pressão em campo que às vezes o adversário não consegue nem responder. Uhum. Então eu acho que é um deck que realmente acaba se encaixando bastante no Tem Seu Dia. Sim. Eu só achei estranho não ver ele mais na loja. Tipo, mais dele, É, entendeu? até agora, sinceramente, eu não me lembro de ter visto um Jinbei ainda aparecendo na loja. Então, não sei se o pessoal não chegou a ter vontade de montar, o que aconteceu, mas é um deck que realmente considero forte. É muito bom, só que ainda não Uhum. apareceu. Acho que na verdade ele fica até na frente do Zoro, tá? Porque realmente eu acredito que ele É, tá melhor posicionado. eu acho que hoje ele fica na frente do Zoro mesmo. Tá, próximo. Lá o vermelho é a deck divertido. Rodrigo Sim. já trouxe ele aí, conseguiu performar, acho que chegou terceiro ou segundo lugar no torneio que a gente fez que a gente já fez, então ele realmente conseguiu ter um resultado maravilhoso. Então, nossa, eu acredito, é um deck divertido, ele pega muita gente de surpresa, principalmente porque as pessoas não entendem muito bem o efeito do líder. Então, quando Uhum. o Lau realmente, o boss do deck entra em campo, as pessoas são pegas de surpresa pela questão da rotação de poder dele, então é engraçado. Tipo, o Sim. Rodrigo no campeonato da Lute, ele simplesmente ganhou uma partida porque o adversário ficou até em choque porque não entendeu exatamente o que estava acontecendo. Então é um deck forte, só que ele acaba sendo muito mais divertido do que consistente. Então eu acredito que se caso você quer coisas agressivas, você quer ser mais agressivo, acho que você pode ter outras respostas no meta melhores do que ele, sabe? Mas não deixa de ser um Uhum. deck legal. Agora o próximo é ele. Esse aqui não tem nem o que conversar, né, Samuca? É. Pode falar se quiser fazer alguns comentários Cara, aí, fica à vontade. não, hoje ele é um deck que ele é muito chato de enfrentar, entendeu? Cara, porque tudo que ele faz, ele vira seus bichos, ele não deixa você atacar, ele sempre tem um apto pra bater, entendeu? E assim, cara, é um deck totalmente imoral, entendeu? Pra mim, ele só não é mais forte que a Bonnie dos verdes, mas de resto, cara, ele é muito, muito forte, entendeu? Porque ele controla a sua board, ele tem uns bichos dele que sempre vai bater. Aquele terreno dele lá, o como é que fala? O barquinho, cara, que carta quebrada, velho. Entendeu? Então, assim, é um deck que ele é muito legal. Ao mesmo tempo que tem que respeitar a força dele.
Não, eu concordo plenamente. E aquilo, eu acho que entre os decks, eu acho que ele é o deck mais 50-50. Então é aquele tipo de deck que ele consegue jogar contra tudo que tá no meta, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele acaba sendo mais consistente do que os outros decks. Por isso que eu vejo, sinceramente, inclusive no próximo regional, ele como a minha aposta pessoal de deck para ser campeão. Porque eu acredito que o jogador que for jogar com ele, se o jogador for bom, ele vai ter chance contra tudo que ele for jogar, entende? Sim. Então eu acredito que ele realmente pode ser um dos decks que vai melhor performar no próximo regional devido a essa consistência. Então acho que Sim. entre os Tier S, eu acho que ele é o deck mais consistente. Ele que tem a menor margem de dificuldade entre os decks, entende? Porque às vezes um Uhum. deck, tipo assim, pode ter muita facilidade contra um e muita dificuldade contra o outro, mas acho que ele acaba ficando um pouco mais equilibrado em relação a isso. Uhum. O próximo deck é o Luffy verde e vermelho. Que Cara, esse aqui, ah, eu não sei, eu sinceramente não sei onde posicionar. Vou deixar esse aqui até com você, Samuka. então, eu colocaria ele no Tem Seu Dia. Porque assim, ele é um deck, ele é muito forte ofensivamente. Só que a principal força dele tá na defesa. E esse OP14 bufou tanto ele, entendeu? Saiu tanta carta muito forte pra ele, que assim, ele tá assim absurdo. O que acontece? Imagina qual que é o maior erro, o maior problema do verde e do vermelho hoje. Eles não têm draw, tá ligado? Você gasta muito recurso pra defender e você não tem esse retorno de cartas descartadas pra mão de novo. Tá? Que isso é um problema para as outras cores também, só que pro vermelho e pro verde é pouquinho mais. O que acontece? Eu não gasto mais dom pra defender. Mais dom não, desculpa, mais carta da mão pra defender. Por quê? Aquele efeito dele. Um dom anexado nele. Se eu tenho 5 dons desvirados em campo, cada dom vale 2k de defesa. Isso é muito forte, cara. Aí saiu, por exemplo, do AP13 mesmo. Tem o Sanji que terminou o turno desvira um dom. O AP14 tem o Sop que desvira 2. Tem a Nami, Blocker, que entra, vira 2 bicho custo 8 do adversário, o que te dá muita margem para ataque. E no final do turno desvira 5 dons. Cara, isso é absurdo. Entendeu? Não, Isso é muito quebrado. eu joguei contra ele no sábado agora. Uhum, Eu tive dificuldade, eu concordo, realmente o deck é muito bom, sabe? Além disso, ele tem sim. acesso também ao Zoro C9, porque você dificilmente vai conseguir tirar ele dependendo da forma como ele colocar. Se ele coloca uma Tashig, o Zoro C9 provavelmente não vai ser removido de campo, e aquilo, o próximo turno Sim. ele vai bater 8.000 vezes e acaba sendo bem difícil. Não, sem contar que vai ser a Robin agora nas cartas de premiação, né? Que é aquela Robin que você vira um dom, você não pode remover Straw Hat do campo. Aí você pensa o seguinte: ah, coloquei o Zoro C9, acabou meus dons de defesa. Não. Por quê? Eu vou ter o Sanji que desvira 1, vou ter o Sop que desvira 2. Eu tenho mais cartas da mão que vai desvirar dom também, entendeu? Não, Então sim. assim, é um deck que hoje tá muito consistente, entendeu? Só que ele tem um fraco também, né? Que infelizmente hoje o principal counter dele é a Boa Hancock. Ele só não tá mais bem colocado por causa da Boa Hancock. Não, Né? E eu não concordo plenamente. Eu acho que é esse. Acho que o que tem ali na cima acho que acaba dificultando um pouco mais a vida dele. uhum, Próximo, Mimu. Tier S também. Isso aqui é Tier S. indiscutível. O deck é realmente. Inclusive, acho que pode estar puxar o. Pensei que talvez ele ia perder um pouco de força, mas ainda continua sendo aquele deck realmente que tá puxando todos os outros. Uhum. Consegue jogar bem Esse, contra praticamente tudo. Tem sim. a curva par mais absurda do jogo, então, muito bom. Não, o principal de tudo. Hoje ele é dos decks meta e se pá, da maioria dos decks do One Piece, o mais barato que tem. Sim. Entendeu? E você pensa, eu tenho o melhor deck de todos, pelo menor preço de todos. Sim, concordo. Isso Então, é engraçado. Próximo, ele Sapo. ah, Black vermelho, tipo assim, do flamenguista lá. É o uhum, deck defensivo com mais spam de blocker adoidado. Tipo, sim. o
O Koga também joga muito bem com esse deck maravilhoso. Mas é aquilo também, tipo, eu acho que depende muito do dia, porque ele acaba sofrendo bastante contra decks amarelos com essa questão de trash, e principalmente com a quantidade de eventos que tem que ignora blocker. Então o perfume, principalmente, que está presente nos decks de Seven Lords, estão atrapalhando demais ele. Então Isso que eu ia falar. acaba dificultando muito. Isso que eu ia falar agora. Só não tá mais bem colocado justamente por conta disso. Tipo, nós vemos o Koga jogando, cara, é maravilhoso. Não é puxando o saco por ele não, mas joga bem pra caralho com o Sabo. Só que o forte do deck hoje, que é a quantidade de blocker, acabou. Entendeu? Eu não vou colocar na mesma seara do Kid, que também tem muito blocker, porque o Kid, além de ter os blocker, tem muito controle de vida, o que o Sabo não tem. Entendeu? Sim. Qual que é o próximo agora? Eu concordo. O próximo seria o Roger. Cara, Roger pra mim vai ser meta de loja, porque o tempo dele tá quase acabando. Entendeu? Porque assim, ele é um deck muito forte. Todo mundo achou que ia ser o melhor deck de todos, a gente viu que não é bem assim. Né? Ele tem bons suportes, tem um ramp bom, tem controle de board, tem tudo. Só que hoje, com os novos líderes, ele peca muito. Porque, por exemplo, dos novos. Não esquece não, tá? Ele tá no método da lojinha. Pra mim ele é método da lojinha ainda. Né? Porque ele performa bem. Mas, por exemplo, você pega Mihawk. Mihawk joga muito fácil contra ele. Eu vou pegar só um dos tiers de exemplo. Dos tier A. Qualquer tier A hoje joga bem contra ele. Não quer dizer que ganha. Não tô dizendo isso. Mas, por exemplo, um deck que dominou muito no começo, hoje já perdeu muito dominância. Porque o Fox voltou, não deixa jogar mais. Entendeu? O Croco, não deixa ele jogar. Como é que fala? Mas por incrível que pareça, eu acho que a match entre o Fox e o Roger é melhor pro Roger. A gente chegou a ter essa match. É engraçado pra pensar, porque eu pensei também que o Fox levaria vantagem. Mas o fato do Roger ter 7.000 é idiota. Chega um momento que o Fox não consegue acompanhar a Samuka. Mas aí que tá um detalhe. É que todas as listas que eu vi não tem a carta surpresa. Eu não vou citar aqui agora, entendeu? Vai ficar no off. Mas tem uma carta que ela quebra qualquer jogo. Só que ele mantém com o método da lojinha ainda, entendeu? Não, sim. Mas eu concordo que sem essa carta ele contra o Roger leva bem mais fácil. Perfeito. Agora já estamos quase chegando na reta final aqui. Próximo, Ace. Sem dúvida, Tier S também. Tier S. Não, esse não tem nem o que discutir. Inclusive, isso que é engraçado, que eu ainda acho que ele é o segundo deck melhor colocado, sabia? Porque eu acho que muita gente achou que ele ia cair de rendimento em relação aos decks atuais lançando. Ele realmente acaba tendo dificuldade contra muitos decks, mas apesar de tudo, ele ainda continua muito consistente, joga contra praticamente tudo. Tem uma curva par também que é absurda. E é um deck muito recompensador e com muita board, né? Então acaba sendo uma coisa bem legal e acho que esses são comentários, porque tipo assim, o Ace já tá acompanhando já faz uma season já, né? Porque já vem da OP passada, mas acho que ele continua sendo muito bom. Não, ele é muito dominante. Ele vai começar a perder um pouco de poder quando entrar B3. E aí, assim, ele continua S, só que Boa Hancock ultrapassa ele, Sanji ultrapassa ele, entendeu? Só que ele continua no S, só que ele perde a maestria. Tá? Não, perfeito. Acho que dele a gente não tem muita coisa que falar, não. Eu acho que a Nami empata com ele com a B3. Não é querer viajar nas ideias não, mas a Nami, além dela subir muito o rank, ela empata com esse no B3. Não, sim. É que a Nami atualmente, é que nem eu falo, ela tá bem deslocada. Ela tá acumulando carta. Quando chegar na EB, daí ela vai ser outro deck. Mas por enquanto, eu não vejo ela como nada nem divertido. Sim. Bonnie também acaba sendo apenas um deck também... Não, ele é divertido. Cara,
Eu acho que Não ela sei. coloco ela no Tem Seu Dia. Só não subo ela pro meta da lojinha porque tem só 2 Bonnie na loja. Entendeu? Mas o que acontece? Essa Bonnie é muito opressora. Muito, muito opressora. O que acontece? O efeito dela, qualquer carta com trigger eu posso anexar Dom Rest de alguém e ganhar mais coisa ainda. Entendeu? Os suportes dela são bons, é o que deixa o Vegapunk forte, né? E tem a carta principal do deck dela, que é a Bonnie 9, que faz tudo. Não, Entra, sim. tira uma vida, ganha rush, é quebrado. Entendeu? Só que assim, por não ver mais opções na loja, em seu dia. Não, concordo. Koala. Cara, hoje eu acho que ela entra no esquece. Também eu não vejo Entendeu? também nem como subir ela, sinceramente. Uhum. Porque o principal forte dela, que é enfrentar deck que fica trazendo bicho, hoje não rende mais. Porque são poucos decks que traz bicho com efeito de bicho, né? Que seria, por exemplo, o caso bom contra a Reju, só que Reju é mais forte que ela. Bom contra o P, que é o próximo da lista, que também é mais forte que ela. Entendeu? E a parte de não ter as remoções também, que, tipo, o É, pessoal tem e é mais forte que ela. Então hoje. Só que assim, é um deck que a pessoa masterizar traz problema pra quem enfrentar, entendeu? não, sim. Eu acho que na verdade ela tá um pouco deslocada. Eu acho que ela entra igual o Kobe mesmo, Uhum, igual o Lute. Eu acho que o Esquece acho que é a melhor definição mesmo pra ele. Eu acho que é um deck, aquele deck que se encontra deslocado. Vai ter uhum. que esperar lançar alguma coisa pra poder melhorar. Agora, o UP, eu acho que eu trago ele pro meta lojinha. Tipo, ainda tá tendo problema da distribuição do Roger Promo, então o Roger Promo deve chegar pra gente, talvez final do mês, mas faz parte dessa Uhum. coleção. Então, Sim. com a chegada do Roger Promo, o deck realmente vai ficar muito absurdo. Tipo, já era bem defensivo, mas agora ele vai conseguir ser mais opressivo e trazendo também bastante pressão de board. E um líder que vai estar fixo 8.000, então Uhum. é muito. E aquilo, o Luffy, o P, ainda mais agora que a Big Mom foi banida para poder usar com ele se torna um deck que a pessoa que conhece e que consegue dominar bem o esquema das curvas e as tomadas de decisões é muito bem recompensado. Uhum. Então, ver um top 32, top 16 com UP não me surpreende, sabe? Até um top Então, 8, ó, porque é aquele deck que é que. eu Não, não não, consigo subir ele termina pro só o raciocínio. S, mas ele tá lá, sabe? E aí que tá um detalhe. Hoje, assim, como não. Ele entra pra mim igual é o Uva, tá ligado? Porque acontece. Falta uma carta pra ele ser top de novo. Que é a mesma coisa do Uva. Só Talvez que baixar acontece. então aqui, junto com uvas, É, talvez. porque as duas cartas vão lançar quase juntas, entendeu? Porque que acontece? O Uva hoje, ele é opressor. Só. Você quer controlar board? Ele é só um deck normal. A mesma coisa UP, né? com o Up. Ele com o Roger é uma coisa. Sem o Roger é só um deck normal. Tanto que assim, a Belobet tá à frente dos dois porque no caso do Up, cara, eu tenho que rampar pra trazer o Roger rápido. Trouxe o Roger rápido, acabou pra Belobet. Entendeu? No caso do Uva, o Uva, o fato de eu não tomar mais KO ou ter qualquer tipo de remoção do campo, segura quase qualquer deck ali de cima, né? De cima não, pelo menos do meta da lojinha. Sim. Só que igual você falou, chegando as cartas que precisa, que são as cartas que vai chegar no final do mês, cara, já entra outra lista, entendeu? Porque ó, essa aqui é a lista nossa com EB14, meio EB, quer dizer, OP14 meio EB4, Sim. né? Quando sair EB3 e talvez sair junto também o resto de EB4, cara, essa lista já vai ficar totalmente defasada. Porque alguns decks ali de cima vão cair, outros decks que estão embaixo vão subir pra caralho, entendeu? Não, isso aí faz parte. Por isso que que nem o Doug tava comentando em relação de tentar subir o pitch, é complicado, porque toda tier Uhum. list, na minha visão, você tem que fazer baseado no momento, sabe? Porque Sim. você sabe que o One Piece é
pô, a gente tem aqui, ó, o deck que era mais operacional P11 como um deck divertido. Sim. E você percebe que vários decks já existiam na época dele e estão muito acima dele, por quê? Por momentos, sabe? Mas nada impede que aquilo vai começar a melhorar ou piorar. Sim. O próximo, Kaido. Cara, Kaido hoje, ele tem seu dia. Sim. Porque o que acontece? Você tem 2 jeitos de jogar com ele. O primeiro jeito, vou trashar a vida do cara e batendo, entendeu? E começo a usar o meu efeito a partir do turno 3. E o segundo é eu chegar, rampar rápido e colocar os bichão que não saem mais. Entendeu? Então assim, como que é o primeiro tipo de jogo? Começo na ímpar, turno 3 boto Black Maria, uso efeito dela, efeito do líder, traz uma vida sua. Entendeu? E começa a palhaçada. E os bichos dele não saem mais de campo, os novos bichos que vieram de suporte. Vieram atrasados? Exato. Vieram. Tipo, é um deck que provavelmente... Eu não recomendo pessoas que queiram montar ele, porque ficou um deck um pouquinho caro e defasado, porque vai rodar cerca de 2 meses, 1 mês e meio aí, antes da rotação. Então, parece que é aquele tipo de líder que o suporte demorou muito para chegar, sabe? O deck ficou muito interessante, mas eu acho que até é difícil até ver alguém jogando na loja com ele, porque é difícil terem acesso às cartas que fazem ele ficar forte, sabe? Porque a maioria das cartas que veio com o intuito do Animal Kingdom roxo veio mais focado no King. Entendeu? E que não Só veio nem pra nossa conversa aqui, porque ele se tornou um deck muito fraco, é né? um deck defasado. É aquele King ali de baixo mesmo. Sim. Só que assim, veio pro King, mas acertou o Kaido, né? O Kaido ficou absurdamente forte. Sim. Porque assim, tem 2 King roxo. É um mono roxo e o roxo e preto, entendeu? Não, o roxo e preto que é o que veio como suporte. Isso, Não, isso eu entendi bem. Mas assim... Não, pode falar. Não, mas aí, tipo, só finalizando. É um deck que é aquela coisa, igual você falou. Quem joga hoje é porque já tem as cartas, porque não compensa ir atrás. A gente não sabe se vai voltar depois ou não. Né? Então... é complicado. Não compensa investimento. Não. Mas tem seu dia. Eu concordo. Penúltimo, Cusão Azul. Pra mim, ele é o rei do método da lojinha. Deck absurdo, ele tá conseguindo performar muito em campeonato lá fora e muito menos em campeonato aqui. O Sapo tá jogando super bem com ele também. É um deck que acaba tendo resposta pra muita coisa. Ele faz você trashar a carta da mão. Ele tem um evento lá que consegue travar 2 personagens de 10 mil ou menos de poder de bater. Então é muita coisa interessante. É muito tipo assim, resposta que a pessoa tem. Ele consegue lidar plenamente com os decks do Tier S, tá? Eu só não consigo subir porque eu acho que os decks do Tier S são muito mais fortes que eles. Mas ele tá ali, ó. Tá? Tipo assim, se derem bobeira ali, eles apanham com o Kuzan. Porque o deck realmente tá muito bem localizado. E o último. Cara, ele é um deck que tem seu dia. Por pouquinha coisa ele não é uma meta da lojinha, porque assim, quando saiu as cartas fortes do Zoro Verde, cara, bufou muito esse deck, entendeu? E se você pegar os... Mas uma dúvida que eu tenho, você acha que ele é mais forte que o Zoro Verde? Não é mais forte que o Zoro. Porque assim, o Zoro, ele é o deck que assim, ele vai entrar, vai virar seus bichos, vai matar um bicho seu e bater na vida. Sempre. Sim. Entendeu? Já esse deck aí, ele é o deck estilo Jimbe. Você vai encher o campo de bicho, vai bater, usar o efeito, voltar o monstro pra mão, desvirar um bicho, bater de novo. Entendeu? Então, por exemplo, cartas que ficaram muito fortes nele. Como é que fala? O trem fugiu da cabeça as cartas que ficaram fortes. Cara, eu vou lembrar as cartas dele porque, tipo... super tranquilo. Se caso for, Samuca, vamos seguindo aqui, que também faltou um deck. Se caso você quiser lembrar, aí você me fala, tá? Sim, não, pode ir que eu tô pesquisando a carta aqui. Perfeito. Pessoal, é que eu não quero falar e não falar muito. Aqui a gente não tem o ST29, que é o ST do Luffy, pra poder colocar na tier list.
Então, a efeitos de consideração, eu vou considerar o abelha o ST29, tá? Porque não tem como a gente manter esse tier list sem colocar o ST29. E pra mim o ST29, ele foi uma das maiores surpresas na minha visão. Porque na hora que eu vi ele lançando, eu não achei que ele fosse desempenhar tão bem como ele tá desempenhando. Ele chegou a ter uma taxa de vitória na ranqueada de quase 60%. Que vira absurdo. Tipo, um deck que tá muito bem posicionado, geralmente tem em torno de 52%, 53%. Então ter uma taxa de sucesso de quase 60% é porque, primeiro, o pessoal não esperava que o deck ia ficar tão forte, não estava preparado para poder lidar com ele, e teve a surpresa, tipo assim, de quando começou a enfrentar, sabe? Mas mesmo após, tipo assim, aquele baque inicial, o deck continuou performando e, acima de tudo, ele continuou tendo bons resultados. Então, pra mim ele é tier S e é aquilo. É um deck amarelo do tipo Egghead com 6 vidas. Então, e que abre, um dos maiores focos que tem nele é trash a vida. Então você fica naquela, eu vou bater pra poder trigar os efeitos dele, às vezes colocar mais bicho em campo pra ele dando, auxiliando ele a fazer isso, ou vou tentar jogar mais safe, tentando fazer board, mas aí nesse momento ele começa a trashar as vidas adoidado. Então é um deck que é bem complicadinho de jogar dependendo do que você joga, sabe? Porque a pessoa literalmente fica refém, tipo assim, das ações que o Luffy vai tomar durante o jogo. Sim. Não, mas é isso mesmo, tipo. É um deck que, igual tá acontecendo com o pessoal, é um deck que tem um texto simples. Só que ao mesmo tempo que ele tem um texto simples, cara, ele é muito quebrado. Não, o que é aquilo, tipo assim, a maioria das vezes as pessoas até esquecem qual que é o efeito líder. Porque o efeito líder dele é simples, como o Samuel falou. Se você tiver 2 vidas ou menos, quando você bate, você compra uma vida, compra uma carta, traz uma carta da mão. Então você limpa a sua mão para poder melhorar ou buscar alguma coisa específica. Mas não é isso que torna o deck forte. É literalmente a quantidade de vidas e o tipo e a tipagem. Egghead, Straw Hat no amarelo é muito forte. É muito forte. Não, isso tem como questionar, entendeu? Então, perfeito. Eu acredito, então, que a gente conseguiu fechar, tipo assim, todos os nossos tiers. Mas agora, Samuca, eu acho que vem a parte mais importante. Sobe, desce, organizações, o que você acha? Vamos tentar ranquear eles estilos. Vamos começar de baixo pra cima, pode ser? Tá. Esquece. Não esquece, não tô nem mexer. Tá ótimo. Esquece mesmo. Eu só colocaria, que nem eu falei, o Rob Lute, acho que na verdade o Rob Lute na frente do Kobe, porque os suportes do Rob Lute já chegam no final do mês. O do Kobe ainda vai precisar da OP15. Então eu acho que ele vai se tornar mais relevante primeiro que o Kobe. Mas os outros 3 aqui, esquece, porque isso aí só quando a gente souber de alguma coisa. Até o OP15 eu não vejo esses 3 aqui tendo resultado, não. Não. Aqui de cima agora, deck divertido. Cara, mantém como que tá os 2 primeiros. Não tem como mexer. Porque, cara, a Nami hoje é o mais divertido. Entendeu? É bem tranquilo de jogar. E é aquela coisa. Ela é o deck que tá mais esperando de subir rápido. Entendeu? Sim, eu concordo. A Yamato é o deck assim que, tipo, a pessoa já enfrenta com medo. Né? Então assim, já fica naquele terror, né? Tipo, tem que ter uma defesa, tem que ter counter na mão, tem que... Senão tomo 2 banish. Sim, olha, né? Eu pensei em uma troca aqui, talvez trocar o Sanji pelo Lau. Porque talvez eu acho, não sei se é porque o Lau é mais novo, acho que o deck é um pouquinho melhor construído do que o Sanji, sabe? Talvez seja questão de lançamento mesmo, mas eu acho que se eu tivesse que escolher um dos dois, eu acho que seria desse jeito. Sim. Cara, porque assim... pode falar. Em relação ao restante, eu não vejo, tipo assim, muitas mudanças aqui, não. Não tem. E ninguém nem pra subir, nem pra descer, porque eu acho que... Talvez o Rocinante descer... Cara, eu acho que o Rocinante ou desce ou fica em último. É porque assim, o Rocinante... Não esquece não, porque... Ele é um deck que ele tá muito... Tem muita coisa pra fazer ainda. Porque assim, pra mim, ele beira um Big Brain, certo? Por quê? Cara, ele é um deck que tem muito suporte bom, tem muita carta que combina bem azul e verde.
entendeu? Exatamente. É que ele tem tanta consistência, tem tanta carta pra consistência nele que ele não tem como a gente esquecer. Sim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que dá pra colocar ou ele em último ou não esquece. Eu não vou subir ele pro Big Brain porque, tipo, mesmo ele sendo difícil de jogar, tendo boas combinações, tudo, cara, ele Ah, não tá performando, não tá. Vamos descer. Vamos descer, na dúvida desce. Na vida da desce. Mais algum deles pra descer? Não, do divertido não. Do Big Brain, Será que o eu Sanji acho. não desce? Cara, eu acho que não, porque o Sanji é o seguinte, ele tá bem municiado de suporte hoje. Ele tem muito suporte legal, dá pra fazer muitas jogadas com ele. O foda é que ele não vê jogo, porque que acontece? Cara, Exatamente, esse que é o não é fácil ponto. de jogar com ele, não é fácil de achar os suportes dele, entendeu? Mas, por exemplo, ele performa, se você parar pra analisar os decks de cima, analisando o jogo do Sanji, né? Pensa assim, você um dia bem inspirado jogando de Sanji contra qualquer um de cima. Qual de cima você acha que ele perderia? Dos daqui? Não, de cima que eu falo dos ranking acima. Tier S da lojinha. Eu acho que o único que ele. E que tá, eu vejo ele mais fraco que todos eles. Você Uhum. entende? Por isso que eu sinceramente, olha, não sei se você concorda, Samuca, eu traria ele pra baixo, deixaria ele como o topo do esquece. Pode Porque ser. é porque ele ficou tão defasado com as coisas que lançaram atualmente. Porque, por exemplo, eu não vejo o Sanji ganhando de um roxo, de um Lau, de um Smoker, de um Katakuri, de um. O Choppa vai ser muito mais agressivo que ele, sabe? A Pud vai Uhum. jogar melhor que ele, Kalgar vai jogar melhor que ele, o Rayleigh vai jogar melhor que ele, a Nico, a Yamato, a Nami, o Marco, o Tite. Tá vendo? Eu não consigo ver, tipo assim, um deck aqui que ele vai conseguir bater e falar, não, eu consigo lidar, sabe? Ao mesmo tempo, tipo assim, esses decks aqui de baixo eu acho que ele lida bem, sabe? Então, eu pensei assim, por exemplo, pegar uma lista mais atualizada dele, tudo, pegar de cima pra baixo. Se você colocar em proporção, um exemplo, colocar 100 jogos contra uma Imu, por exemplo, ele não perde 100, entendeu? Ele ganha Não, pelo menos 30. Então, assim, tem como ter todo esse balanço, entendeu? Essa é a questão que eu consigo ver nele. Só que realmente, cara, hoje, enquanto não sair um suporte, um em ataque decente que entre nele e pense, tipo, porra, agora é que vai virar, né? Vai vingar agora, que é meio pai, eu concordo contigo, deixa não esquece mesmo. não, deixa ele no esquece por enquanto. Esse BO aqui eu assumo. Uhum. Esse BO aqui eu assumo porque realmente o deck não tem como. Sim. Mas eu acho que pelo menos deck divertido e esquece não mexeria mais nada. Uhum. Tá. Cara, no Big Ben eu tava pensando aqui, eu acho que dá pra colocar o Dolph no esquece. Por quê? Eu tava pensando nele na força que ele já teve. Só que a gente não pode esquecer que ele perdeu a maior. Não, ele fica atrás do Sanji. Porque o Sanji ainda consegue ver jogo. Ele até consegue enxergar algo, mas não é fácil. Por quê? Ele perdeu o Jinbe, que era o motor do deck. Entendeu? Sem o Jinbe, ele morreu. Entendeu? Se ele tivesse o Jinbe. Eu pensei até no perfume que ele tem acesso, mas mesmo assim o Jimby faz muita falta. Faz. Então assim, ele era um deck que turno 3 ele tava com 4 bichos em campo, batendo 7.000, controlando o board, ferrando você. Entendeu? Eu mantenho os outros como estão aí, porque eles fazem a função deles e são decks difíceis de jogar. Certo? Pelo que eu tava analisando, na próxima coleção, eu vi que os decks tem muita proteção de KO, tá começando a diminuir um pouco para colocar mais carta de suporte e melhoria de poder. E quem voltaria forte com isso? Forte não, forte é uma palavra tensa de se usar, mas quem consegue ver jogo com isso é o Sakazuki. Sim. Só que o problema do Sakazuki é que ele é muito difícil de jogar. Entendeu? Não, eu concordo. Eu acho que aqui também eu não mexeria em nada. Acho que Aham. todos eles ali estão, tipo assim, literalmente são decks realmente difíceis que você acaba tendo que fazer uma curva muito mais específica para poder jogar. Agora acho que é a pior parte, que vai ser o Tem Seu Dia. Cara, eu vou falar pra você. Coloca a Reju na frente do Kaido, porque assim, ela performa bem contra todos esses decks que estão aí. Só que nós não podemos negar, quer dizer, na frente do Moria. Falei errado, na frente do Moria. Nós não podemos negar que todos esses conseguem ter um dia melhor que ela. Entendeu?
Sim, eu acho que até a sequência das cartas aqui, eu acho que ficou legal. Uhum. Eu só não... Cara, talvez até a Carrot ficaria na frente do Crocodile, será? Eu acho que não, porque, por exemplo, a Carrot, se você entregar o baralho, todo mundo jogar de Carrot, você vai ver que a Carrot é uma pessoa que vai performar bem na mão de uma pessoa. É. Entendeu? Não, é o deck mais Já difícil mesmo. o Crocodile é o tipo de deck que se você colocar na mão de todo mundo, ele performa bem na mão da maioria. Entendeu? Porque ele é um deck mais consistente hoje. Aquele combo de Croco Líder com Croco Sec é imoral. Não, sim. Entendeu? E ele vai subir também quando vir as cartas novas que tá pra sair, que também bloqueia ataque com custo zero. Vai sair mais uma carta dessa, vai deixar ele mais forte ainda pra bloquear o ataque dos outros. Não, eu Então, concordo. Eu acho que aqui também, eu acho que da forma que tá a sequência aqui, eu acho que eu gostei. uhum. Agora, tá, meta da lojinha. Cara, Eu só tenho um deck que eu não sei. a Shira Roxa? Essa Shirahoshi não me convence, Samuka. Cara, é porque assim, pode descer ela, entendeu? Não tem problema descer. Não, tipo, pode falar seus argumentos, mas é que, tipo assim, esses outros decks aqui eu até entenderia, sabe? Uhum. Eu consigo ver eles realmente performando, tendo, tipo assim, resultados muito bons, sabe? Acho que até Sim. o Roger mudar, ele trocar de lugar com o Vegapunk, acho que o restante fica numa sequência muito boa, mas essa Shirahoshi não me convence estar aqui. Cara, é por. Não, pode tirar ela daí. Ela ficaria como atrás do Crocodile, se for colocar no Tem Seu Dia. Porque assim, qual é a questão dela? Hoje ela tem tanto suporte que é difícil montar um deck pra ela. Se você pegar o que saiu em OP14 e em EB4, porra, cobriu o maior defeito dela, que era a falta de rush e a falta de cartas que põem pressão, entendeu? Eles cobriram isso, entendeu? Sem contar que tendo amarelo, ela tem as cartas que controlam vida. Então assim, tem esses pontos que dá pra encaixar bem pra ela. Né? Porque imagina, você colocar um bicho, qualquer bicho da tipagem dela específica lá que eu esqueci. A custo de um dom Belfort, e virar uma Mel vida. é de sereias e homem-peixe. Uhum, Fishman, Mel, que é alguma coisa. Melfolk, alguma sim. coisa assim. Porque assim, cara, você pegar tanto de coisa que saiu pra ela, não tá escrito. Entendeu? Deixa eu até pegar aqui no P14. Cara, mas saiu coisa pra burro pra ela. Por isso que pra mim, ela ganhou muita força. Só que, por exemplo, na loja tem só um. Entendeu? Sim. Porque, ó, imagina, se é o tubarãozinho pra ela, que entra custando um dom, teoricamente, você só dá rest nele e dá KO numa carta de 8.000 ou menos. Entendeu? Custando 4. Não, esse cara aí, ele. Esse tubarão aí, ele é incrível. Mas, tipo assim, eu acho que, mas mesmo com a existência dele, eu não lembro, tipo assim, de ter visto Shirahoshi realmente performar em campeonato, entendeu? Ah, Eu bem acho que difícil. eu acho que é aquele tipo de líder que, vamos supor, você consegue ter. Você consegue, tipo assim, perceber que ela tá ficando mais forte, tá conseguindo melhorar, mas ao mesmo tempo você não consegue ver alguém utilizando ela, sabe? Uhum. É, eu falo porque assim, saiu aquela serpente lá, tem Rush Character, então ela já entra limpando o board, certo? E ela já entra comprando carta e descartando carta, o que filtra a mão. Isso é aquele outro bichão lá, Não, quer ver, parece ó. um pássaro, Isso que e quando ele ataca, você dá hash no custo 8 ou menos. Não, mas é aquele. Mas é o que eu faço, o que eu sinto nela é o seguinte: é aquele tipo de deck que recebeu muito suporte, mas mesmo com uma quantidade de suporte ele não consegue performar. Eu fui até dar uma olhada no Eggman aqui para poder verificar a existência de Shirahoshis que conseguiram pelo menos um resultado, um top 32, um top 64, um top 128 e não tem. Uhum. É, ela performa bem naqueles, como é que fala, naqueles torneio all blue da vida, entendeu? É. Mas assim, é um deck que, cara, é porque é que nem você falou, né, não vê tanto jogo, mesmo tendo potencial gigante, entendeu? Uhum. Hoje, analisando a loja, eu subiria não, mas trocaria o Roger de lugar, colocando ele à frente do Sanji, entendeu?
porque assim, eu vi que tem bastante Sanji na loja, teoricamente tem 3, eu acho, contando com o meu, Sim. entendeu? Só que eu acho que só pelo que eu vi, tá? Esses últimos meses que eu não joguei, 2 meses só no caso, cara, acho que foi o único que pegou 2 torneios seguidos de Sanji. Tendo aquela formação full defesa. Eu só comecei a perder quando eu tentei fazer o equilibrado entre removal e defesa. Né, mas hoje como é que fala? A lista dele full defesa, cara, é imoral de forte. Entendeu? Só que não é fácil de jogar. Não, sim. Mas agora eu acho que o meta da lojinha ficou bom, sabe? Talvez o Uhum. Vegapunk baixar ele. Sim. É porque o principal jogador de Vegapunk não tá jogando por enquanto. Mas ele é o cara que conseguiu botar terror na gurizada. Tipo, caía contra o João, via o Vegapunk e já pensava, meu Deus, perdi. Acho que tá da forma correta, eu acho. Acho que o meta Uhum. da lojinha ficou bom. O Tier Eu S. acho, no S eu subiria o Luffy. Colocava o Luffy à frente do Mihawk. Só não coloco à frente da Boa porque hoje a Boa nos torneios principais tá performando pouquinha coisa melhor, entendeu? Sim. Só que a gente sabe que quando chegar o EB3, cara, o Luffy e a Boa passam o Ace, com o Luffy passando fácil, os dois, entendeu? E Então é, assim, quando vir EB3, cara, tudo vai mudar, tudo. Sanji sobe pra S, o Doff e Mihawk cai pro... No caso seria um a mais, no caso, né? E a gente teria que colocar, tipo, nível de força. E o Tensei dia, a maioria ia subir. Né? Ia ficar, isso tipo, é verdade. 3 decks ali. É porque a gente pegou o que a gente vê bastante na loja. Né? Não, sim. Se Mas eu você acho pegar no que. passado, dá falta deck aí nessa lista. Não, isso é Né? verdade. Mas acho que a gente conseguiu chegar, tipo, acho que uma boa lista, sabe? Uhum. Então encerramos por aqui, pessoal. Eu acho que esse aqui é a nossa tier list, perdão, de decks relacionados ao P14. Espero que tenham gostado. Acho que essa discussão foi bem legal. A gente está tentando melhorar cada vez mais o canal, trazer conteúdos diferentes aqui para a gente poder crescer e melhorar como comunidade. Os últimos agradecimentos, Samuka. Pessoal, falou. Assim, ficou bem tranquila a lista, né? Tipo, analisando o nosso cenário hoje. Levando em conta, tipo, o que nós vemos na loja, né? O que já passou pela loja. Algumas coisas diminuíram bastante, mas graças a Deus tem muita variedade. Entendeu? Não é igual umas lojas que a gente viu o torneio esses tempos que era só Emu e Ace. Nós ainda temos variedades. E com a P14, cara, tá muito legal porque ressuscitou muito deck velho. Entendeu? Eu Isso falo é por mim, eu verdade. tirei minha Reiju do bolso. Entendeu? Agora eu posso voltar a jogar com ela porque eu consigo performar bem contra os decks. Não, sim, eu acho que eu acho que o legal é que o P14 trouxe a selva de volta, então uma boa diversidade de decks. Então tá muito interessante. E é aquilo. Não leve em consideração, como eu falei, pessoal, isso aqui é apenas nossa opinião, não é nem motivo de briga, nada disso. É só uma discussão pra gente poder verificar quais são os decks melhor ranqueados. E é aquilo. Imu pode apoiar pra um Sanji facilmente. Então, um deck na Tier S pode acabar com o deck do Tier S. Então, isso aqui é apenas uma consideração em relação, tipo assim, suportes, consistência, nossa visão do jogo, nossa visão do que a pessoa vai se deparar durante um campeonato. Mais que aquilo, tipo assim, já a habilidade de um jogador, o dia, a sorte, acabam interferindo em tudo, tá ok? E é aquilo, pessoal, tipo assim, tem 2 decks, tem o deck, na minha opinião, Tier S do meu coração, tá aqui, não esquece, mas eu ainda acredito que um dia ele volta. Sim. Mas Não, é eu isso, pode falo por falar. mim também. Por exemplo, se fosse a P13, minha Reijuzinha tava no esquece. Sim, É que o P14, graças a Deus, ela voltou a ver o jogo, porque ela performa bem contra os demais, entendeu? Só que no EB4 ela já dá uma caída. Ela já cai no divertido da vida, não, entendeu? sim, mas é que nem eu falo, é um ciclo, né? Acho que é legal também que você tenha uma boa diversidade de decks, essa rotação, acho que faz parte. Mas é isso. Uhum. Senhores, muito obrigado a quem acompanhou. Tamo junto e espero ver vocês na lojinha pra gente continuar jogando esse fantasy que a gente ama tanto. Fiquem bem.